Oi, galera! E aí, estamos no nosso segundo episódio de StarCast. Como é bom estar com vocês! É isso aí, Maísa. Olá! Gente, hoje, na verdade, nós temos aqui uns convidados muito especiais, né, Natan? Com certeza. E pessoas com uma história de vida inspiradora, de novo, como sempre, né? Trazendo pra estar compartilhando um pouco da sua história conosco. Então, a gente tem um convidado aí que é empreendedor nato, já nasceu com esse espírito empreendedor. É uma pessoa que já foi contador, formado pelo NIC, Maísa. É especialista em RH também. Já teve outros empreendimentos aí na cidade. E hoje tá com um empreendimento que a gente vai apresentar aqui também. E falar, né, como foi essa história dele, de ter começado até se tornar um empreendedor e tá onde tá hoje, né? E o objetivo da StarCast é esse, trazer empreendedores locais para contar um pouco sobre a vida deles e também da empresa. Além desse empreendedor nato, tem a esposa, né? Sim. Ela que é formada em comunicação social pela Unemate, já trabalhou aí com comunicação, trabalha com comunicação, Natan, desde 2009. Talvez você que está nos assistindo conheça ela de um outro episódio que nós vamos contar aqui, tá? Mas ela trabalhou no jornalismo também e também tem no coração essa questão de empreender junto com seu esposo e juntos abriram a empresa que nós vamos falar hoje aqui com vocês. Além desses dois, Natan, nós temos uma convidadinha especial. Mais uma super especial aqui, né? E tá aparecendo aqui, vocês estão vendo? Ela não apareceu ainda, né? Vai aparecer daqui a pouco, né? Vai aparecer. Não, verdade. Antes de nós falarmos quem são os nossos convidados, nós já pedimos para vocês curtirem, comentarem aqui quem vocês querem que a StarCast traga para ter uma entrevista, para conversar. Compartilhe esse episódio. E é isso aí. Vamos pro episódio? Partiu. Okay. Então seja muito bem-vindo, Luiz. É um prazer estar com você. Hoje você vai compartilhar um pouco da sua história conosco. Oi, Kátia. Como é bom estar com você aqui no StarCast, juntamente com a Louise. A Louise tá ali, ó, trabalhando no origami já, nos papelzinhos, ó, concentrada. E daqui a pouco a gente vai ver se a gente consegue as palavrinhas dela, que eu sei que ela é empreendedora também. Tá junto com vocês todo dia lá na... Qual que é o nome do estabelecimento de vocês? Brisa Livraria. Fique à vontade para dar um oi pra nós aqui, pra galera. Como é bom ter vocês. Oi, Maísa. Oi, Natan. Pra nós é um prazer estar aqui e agradecer pelo convite, né? E vamos lá, vamos contar a nossa história aqui hoje. Obrigado, Luísa. O prazer é nosso de ter a oportunidade de ouvir vocês hoje, né? Muito bom estar com vocês, né? No segundo episódio, é uma honra, uma satisfação. E eu espero que esse podcast, voe e vá muito longe. Eu creio que é isso, né? A gente precisa trazer histórias para poder impactar outras pessoas e trazer inspiração. É sobre isso mesmo. Bom, gente, então vocês já viram que os nossos convidados aí são convidados de peso, né? A Brisa Livraria. E hoje, você que tem uma dúvida sobre a vida deles, vocês vão aprender, vão ouvir um pouco sobre eles e a empresa também. E às vezes a Louise também vai falar um pouquinho aqui, porque a gente traz a realidade dos nossos convidados. Essa é uma realidade, é família, empresa família. Não é mesmo? Isso aí. É isso aí. Um pouco dos desafios diários, né? Exatamente. A gente, quando decidiu empreender, foi muito engraçado, porque a Brisa Livraria nasceu, né, no mês de outubro de 2020. E no mesmo mês que a Brisa Livraria nasceu, eu engravidei da Louise. Olha aí. Então, no mesmo momento onde nasceu um filho, nós estávamos gerando a Louise. Que legal. E quando a Louise nasceu, foi uma decisão, né, estar com ela. Durante o período. Então, eu e o Luiz estamos nessa vida, né? De empreendedor e pais, né? Cuidando da livraria e também da Louise em tempo integral. Uma ressalva que a Kátia também é mãe da Camille, de uma adolescente maravilhosa que é nossa estagiária aqui também na empresa. Tá aprendendo um pouco sobre essa questão do digital, do universo digital. Agora, ela está na escola, né? Mas sempre tá aqui à tarde com a gente e na aprendendo empresa. Na prática, né? Exatamente. E aí, nessas horas que você vê o quanto que você influencia, né? Principalmente seus filhos, porque a Camille sempre cresceu falando, vou fazer medicina. Olha. E aí, sempre ali junto com a gente, nos bastidores, assim como a Louise tá aqui comigo, a Maísa deve já ter acompanhado durante algum tempo, né, Maísa? A Camille sempre junto, aí ela desenvolveu, né, essa vontade de atuar nessa área, né, de publicidade, propaganda, marketing. Que legal. Então, e ela adora. De medicina, ela foi pra comunicadora. Olha aí, ó. E a Kátia falou de estar perto da Louise, né?
quando a gente descobriu que ela tava grávida. E aí foi quando eu decidi também sair da empresa que eu tava pra justamente estar mais perto dela quando ela nascesse. Olha, que legal. Então, já aproveitando, falando um pouco da história de vida de vocês, vou começar aqui com o Luiz, depois a Kátia, né? Beleza. Luiz, fala um pouquinho aí, quem que é o Luiz Santana? Quem é você? Conta um pouquinho da sua história. Talvez a pessoa que tá nos assistindo não sabe quem é você, eu só vi você lá na livraria, ou vi você no seu outro serviço, mas não sabe um pouco da sua vida. Fale pra nós de onde que você veio, da sua família um pouquinho. Eu vim de Rondonópolis, né? Vim pra cá, pra outra floresta, pra justamente trabalhar nessa empresa que eu tava, até quando eu decidi sair pra ficar na livraria o tempo integral. Então eu vim em 2011 aqui pra outra floresta, não conhecia, nunca tinha morado em outra cidade. Então foi um desafio, foi uma coisa Primeira assim, vez que primeira você vez mudou? que eu mudei pra outro Se local. desafiou. Exatamente, me desafiei. Morava em Rondonópolis, eu morava com a minha mãe, porque meu pai se separou, eu tinha, eu acho que 16 para 17 anos, então eu fui o homem da casa durante todo esse período, né? Era só minha mãe e 2 irmãs e eu, então eu assumi uma casa com 17 anos. Uau. Minha mãe não trabalhava, minhas irmãs não trabalhavam, então era só eu que sustentava a casa. Meu pai nunca ajudou financeiramente a gente, né? A gente tem uma relação muito boa com meu pai, graças a Deus, mas financeiramente ele nunca ajudou. Então eu assumi a casa com 17 anos. Nossa. Então o Luiz é esse cara corajoso, né? De desafios. Eu gosto de desafio. Falar pra mim, na época, falasse pra mim assim, você não faz, eu ia lá e fazia. Só de Exatamente. provar então, que eu faço. Na época não, né, amor? Você Até continua hoje. com isso até hoje. Ó, o Luiz não vai dar conta, eu vou lá e mostro que dá conta. Porque eu... Com Deus tudo é possível, né? É verdade. Então, o Luiz é esse cara desafiador que gosta de conquistar, gosta de crescer, né? Gosta de ajudar. Eu sempre gostei de ajudar, mesmo ganhando pouco na Sim. época. Eu sempre gostei de ajudar as pessoas, não só em casa, minha mãe, minhas irmãs, mas as pessoas também. Que legal. Então, eu assumi esse desafio, apareceu a oportunidade logo que eu me formei, em 2010, apareceu essa oportunidade de vir pra cá, gerenciar e cuidar de uma empresa aqui em Alta Floresta, né? Do ramo do agronegócio. E fiquei durante 10 anos, até decidir sair pra ficar com a livraria e perto da Luiz. Que legal. Que história legal. Você viu? Isso eu não sabia mesmo que passou, então, querendo ou não, tem uma história de superação aí na sua vida, né? Pra ser quem você é hoje. Então, muito do que você é hoje veio da batalha que você teve aos 17 anos, né? Ao assumir sua casa. Que legal. Ai, minha cabeça, E você, gente. Kátia? Fale um pouquinho pra nós. A Kátia, gente, enquanto o Luiz tá aqui, ó, ela tá aqui junto com a Louise, O cuidando. Luiz veio me dar um oi aqui. E saiu comigo Acho com que ela medo. tá querendo muito falar nesse microfone aqui, gente. Eu não tenho que Ela passar tá, pra- gente. A Camille é criança, né? Ela não pode ver nada. E a criança não pode ver nada diferente, né? Que é mexer um pouquinho. Assim, como a gente perde isso também ao decorrer dos anos, essa curiosidade, né? Sim, é Essa verdade. coragem que o Luiz mesmo demonstrou ali quando vem, É né? verdade. De cair no desafio. Porque o empreendedor, ele é movido por desafio, né? É Mas verdade, é todo verdade. dia, se você não tiver disposto a superar diariamente ali, ó, empreender não é pra você, né? É. Mas como eu acredito que todo mundo teria que desenvolver um pouco essa veia empreendedora, independente de onde você trabalha, pra você estar se desafiando dia a dia. Você pode ser um empreendedor CLT, trabalhando na sua carteira assinada, desenvolvendo as habilidades do empreendedor, né? Sim. Eu sempre falo que o empreendedor é desafio, é coragem, né? É não ter medo de meter a cara e começar alguma coisa. E sair, né? A pessoa que tem É. a visão, sair do nada, por exemplo. Você saiu lá de Rondonópolis, não sabia mais ou menos o que ia acontecer, como é que eram as pessoas daqui, como ia ser o dia a dia. Não fazia ideia de como era a Alta Floresta. Aham. Eu lembro até hoje, quando eu tava vindo, eu gastei o dia todo de lá pra cá e cheguei aqui, entrei ali em Colíder, já tava à noite, umas 10 horas da noite. Uhum. E aí a estrada naquela época era horrível, cara. Sim. Você praticamente não... Isso mal foi cabia em os- que ano? 2011. 2011, É. E aí, quando eu cheguei ali perto de Colíder, porque até na BR tudo bem, mas quando eu entrei ali perto de Colíder, eu falei, cara, onde eu tô entrando? Pra onde eu tô? E aí o trem só foi piorando, cara. Eu fui passando ali por Del Rey ali. Quando eu cheguei em Del Rey, eu falei, rapaz, eu vou morar na onde? Na aldeia. Na aldeia. E aí, quando eu cheguei aqui, entrei em Alta Floresta, eu me surpreendi, cara. Cidadinha arrumada, organizada, iluminada, bem diferente dos que eu vi aqui pra trás. Só E a- florestinha. Exatamente. Aí mudou um pouquinho assim. Falei, ufa. Legal. Acho que eu vou morar numa casa decente, não é casa de Não de palha, vai não. ser uma oca. Aham. Nada Entendi. contra a aldeia, queremos deixar claro que Claro que não. porque pra esse daqui pra Alta Floresta lá pra Apiacás tem muitas aldeias, né, Aham. indígenas. Então a gente Verdade. tem maior respeito e aí pela galera que são das aldeias. Então conta pra nós um pouco quem é a Kátia. Fala um pouquinho sobre a Kátia Brito, que agora também é Santana. Agora também Santana, né, gente? Bom, depois do que o Luiz falou, eu fiquei até com vergonha. Eu falei assim, meu Deus do céu, quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão, né?
Ah, gente, eu na verdade sou uma pessoa assim, nasci numa família de 4 filhos, né? Minha mãe e meus pais, eu sou a segunda, né? Na sequência dos filhos. Meus pais se separaram, eu tinha 12 anos, então eu passei, né? Também por esse processo da separação dos pais. Porém, diferente do Luiz, eu tive muita dificuldade, né? De aceitar essa separação. Minha família, nesse momento, acabou sendo toda desestruturada, porque meu irmão passou um tempo morando com a minha avó, minha irmã resolveu morar com os tios, e aí ficou eu e a minha irmãzinha, que tinha 7 anos na época, morando com a minha mãe. Então, assim, foi um período muito difícil, porque a minha mãe era dona de casa. Então, de repente, tendo que cuidar de 2 filhos. Então, ela foi trabalhando do jeito que podia, sustentando, colocando alimento dentro de casa e a gente se desenvolvendo. Uma coisa que eu sempre observei, que desde criança eu tenho, é o espírito de liderança. Olha, legal. Onde quer que eu estava na escola, eu sempre gostei muito de estudar. Então, eu sempre estudava e fazia cursos, né, nos horários nos quais eu não estudava. E eu sempre estava envolvida em alguma coisa. Então, é uma habilidade que até há pouco tempo atrás eu não percebia que eu tinha. Porque pra mim era tão normal que pra mim era... Então, eu sempre estava envolvida... Todo mundo era assim, né? Todo mundo tem essa proatividade. Eu sempre fui a líder da turma, eu sempre fui a líder de tudo que eu tava envolvida, eu tava ali no meio de quem tava comandando, né? Mas ao contrário do que todo mundo pensa, eu nunca fui comunicadora. Eu sempre fui aquela pessoa da comunicação interpessoal, né? Que legal. Mas eu nunca gostei de me expor. Eu sempre tive dificuldade em falar em público. Tanto é que até na faculdade, na hora de apresentar seminário, eu travava. Eu era aquela pessoa que eu pegava PF na faculdade porque eu não apresentava os trabalhos. Sério? Porque eu ia super bem, né? Nas provas e tudo mais. Mas quando tinha que apresentar um seminário, eu travava. Então, quando começou a surgir as oportunidades para mim poder estar trabalhando na televisão, em algumas outras áreas onde eu tinha que ser exposta, para mim foi um desafio muito grande. Porque, ao contrário do que as pessoas pensam, eu não nasci com isso. Foi algo que foi se desenvolvendo porque eu aceitei os desafios. Isso é legal de ser falado, Kátia, porque tem muitas pessoas que acham assim, eu não nasci com isso, então nunca vou poder atuar na área. A Kátia é uma prova viva disso, que foi se desenvolvendo nela, né? E tem muito a ver com persistência também, propósito, talvez, né? Então, uma coisa que eu acho muito interessante, porque eu sempre tive muita dificuldade em dizer não pras coisas. Só que ao contrário do que muitas pessoas acreditam, às vezes essa dificuldade pode prejudicar as pessoas. No meu caso, ela me impulsionou. Porque, por eu não dizer não, eu encarava os desafios. Veio o desafio. Sim, pode vir. Pode vir. Vamos fazer. Entendeu? Sim. Então, eu acredito assim que a gente precisa ter um equilíbrio, entender, como você disse, qual que é o nosso propósito. Com o tempo, eu aprendi que eu precisava equilibrar os sims que eu dava. Mas, no período que eu dei esses sims, pra mim foi muito importante. Porque se eu tivesse dito não, talvez eu não estaria e não seria quem eu sou hoje. Que legal. Então, eu sou grata por tudo que eu vivi. A gente precisa ter essa gratidão no coração, porque a gente não se torna quem a gente é sem as experiências que a gente viveu. Então, assim, eu acredito que tudo que eu vivi na minha vida, eu passei por muitas coisas, né? Mas eu acredito que tudo me transformou em quem eu sou hoje. E aquela história, eu tenho uma frase da Joyce Meyer que uma vez eu li, né? Que eu já gosto muito aí, de ler. Já anotem. Que eu gosto muito, né? Que ela diz assim, eu não sou quem eu gostaria de ser, mas eu já não sou quem eu era antes. Eu estou a caminho, está tudo bem, né? E a vida é assim. Que legal. A gente tá sempre buscando, né? Sempre em direção. Aquela perfeição, ela não é algo que a gente vai conseguir. A gente vai perseguir ela durante toda a vida, né? E fica a lição, né? Se você não aceitar ser ruim em alguma coisa, você nunca vai ser bom. Isso é... Eu que o digo. Eu tô neste processo aí a minha vida toda, eu acho. E a Maísa... O meu maior desafio, assim, só complementando, eu acredito que, além disso, foi ser mãe, né? Porque eu fui mãe muito jovem. Então, ser mãe muito jovem, eu lembro quando aconteceu, eu pensei assim, meu Deus! Só uma curiosidade, quantos anos você tinha quando você foi mãe da Camille? Eu tinha 18, mas a gente fez o cálculo que tinha 18 não, né, amor? Tinha 17. Tinha 17. Ela não queria ser de menor. Entendi. Ela não queria assumir que era de menor quando teve. E foi do meu primeiro relacionamento, né? Então, assim... Eu engravidei do primeiro relacionamento que eu tive. E aí eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Eu tava cursando 3º ano do ensino médio. Nossa, eu falei assim, e desafio, agora? hein? Meu Deus. Mas assim, a Camille é uma bênção na minha vida. Eu lembro que quando eu engravidei, minha mãe tava entrando numa depressão.
E foi a Camille que ajudou ela Que a legal. sair desse processo. No início, todo mundo ficou assim, né? Gente, o que tá acontecendo? Porque todo mundo colocou muita expectativa em mim. Porque eu sempre estudei muito, sempre criei expectativa na minha família por causa disso. Então, quando Sim. eu engravidei, todo mundo ficou assim, uai, como assim agora? E as pessoas têm essa visão, né? Ah, teve um filho agora, a pessoa se perdeu. E muito pelo contrário, Pelo né? Foi um gás que te impulsionou. Continuei. Que legal. E encarei o desafio, porque aí, no caso, fui mãe solteira, né? Cuidei da Camille sozinha, que foi um grande desafio. Mas nós vencemos. Quando eu olho a Camille hoje, eu fico muito feliz em ver a pessoa pelo qual ela se tornou, porque o mais difícil que a gente tem hoje é construir um caráter, né? Porque eu acredito que um filho não é da gente, filho é do mundo, né? E o filho é um ser onde Deus nos permitiu apenas cuidar. E às vezes eu olho pra Camille e eu falo assim, Deus, a Camille tem 15 anos, vai fazer 16 ainda esse ano. Eu falei assim, eu acredito que eu cumpri meu papel. Porque hoje ela entende o que é certo e o que é errado. O que ela vai colher, né, na vida dela a partir de hoje, são frutos das escolhas que ela vai fazer. É verdade. Mas a minha parte eu fiz. Que legal, hein? Que lindo, né? Não, chega, eu comecei a querer chorar aqui. Não, pera que não dá pra chorar agora. Conhece a Camille, né? E eu Isso que eu ia conheço falar ela da há pouco Camille tempo, agora. cara. É uma pessoa maravilhosa. E eu nem Fantástica. conheço ela há muito tempo, né? Assim, a gente vai se conhecer mais ainda. Mas só do que a gente pode ver, assim, no convívio diário. É uma pessoa carinhosa, uma Super pessoa disposta proativa, em aprender, né? exato, em aprender, sempre me ajudando ali nos bastidores, ajudando o Natan, ajudando a gente aqui na empresa, e é sempre aprendendo. E ela que nos ensina, eu vou falar assim, bem a real, as novidades do momento no Instagram, tá? É ela que traz as novidades, porque ninguém tá sabendo muito, ela que traz. Então, ela é muito proativa aqui. Queria levantar um ponto, Kátia, sobre tudo isso, vendo esses desafios, depois eu quero saber do Luiz também. Como é que foi o medo em todo esse processo? Porque, assim, aconteceu muita coisa muito rápido, ela tem uma postura, assim, de ter sido responsável desde cedo, já era uma pessoa estudiosa, ou seja, tinha um plano, uma vontade de conquistar, de criar alguma coisa. E houve esse choque, primeiro momento, de ter a Milly, né, ficou grávida, todo esse choque da família. E você transpareceu aqui uma segurança muito grande de ter passando nesse momento, não, encarou mesmo. E o medo? Como é que foi esse momento? Teve medo? Porque muita gente acha que, né, E é bom que medo. que essa pergunta vai servir pra você também, Luiz, na hora que você teve que assumir sua família com 17 anos, né? Então, como é que foi lidar com o medo? Ó, eu vou ser bem sincera, eu sempre me achei uma pessoa muito corajosa. Mas eu tô num processo do ano passado pra cá de autodescoberta. Então eu tô me descobrindo novamente. Então eu tenho descoberto que eu sou muito medrosa. Eu sou muito medrosa. E assim, um dia eu parei e conversei com o Luiz, eu falei assim, amor, eu sou muito medrosa. Ele falou assim, você é muito medrosa. Ele tá aqui pra confirmar. Eu sou da fé e ela é da razão só. Ela só Então, vai onde... Eu gosto de segurança. Mas Entendi. eu aprendi, quando a gente caminha com Cristo, a gente aprende que existem raízes dentro da gente. Sim. E a minha raiz de medo, ele veio do quê? Da falta de paternidade. Então, eu tenho descoberto nos últimos anos, eu digo do ano passado pra cá, pai que eu nunca tive. E isso tem sido muito bom pra mim. Sim. Eu tenho reconstruído o meu relacionamento com meu pai, né? O meu pai terreno. Que legal. E isso tem destravado muitas coisas dentro de mim. Mas eu confesso pra você que antes eu ia sempre no fluxo. Sim. Entendeu? Tem que fazer, tem que fazer. Legal. Não tem como correr, É entendeu? uma baita lição, porque assim, tem muita gente com medo de fazer as coisas aí, podem estar nos ouvindo agora. Cara, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. É isso. Então, eu lembro assim que eu sempre fui essa, eu vou no fluxo, precisa fazer, vamos fazer. E aí eu não pensava muito, porque se eu paro pra pensar muito, eu não faço. Porque aí eu me paraliso. O Luiz me conhece. Quando eu paro pra pensar demais, Analisar aquilo ali, ficar voltando, né? Você pode... aí eu travo. Então, e o casamento pra mim foi isso, sabe? É um complemento de propósito, porque uma coisa que eu falo sempre com o Luiz, que eu vim pra complementar ele, pra puxar às vezes nós vamos querer pouco saber dessa história. essa rédea, né? Porque às vezes, quando você é movido muito por fé, pode confundir-se um pouco ali com o sonhador também, né? Então, Sim. às vezes, tem que ter alguém pra... Opa, peraí, né? Segurar aqui no chão. Volta pra terra. E já- Vem pra cá. E o Luiz já é aquela pessoa que me impulsiona, né? É um equilíbrio, na Então, verdade, né? um veio pra complementar o Que outro. legal. Que legal. Legal, Luiz. E você, Luiz? E o a, medo? A nossa história foi movido pela fé, né? Porque quando comecei
querer namorar com a Kátia, conversar com ela. Praticamente 100% das pessoas falavam que não, que ela não queria nada e que Olha. não dava certo. E eu era o único que falava bem assim, não vai dar certo. Não, e era desafio de novo. Não vai dar. Vocês vão ver agora. E foi 2 não, e na terceira vez que ela aceitou. Então, Olha aí, né? Em 2 anos. é a questão, de 2 anos. é a questão da fé e da Não, foi um persistência. intervalo de 2 anos dessas De 2 3 anos. tentativas, Porque né? a gente é do mesmo ministério lá na igreja, Aham. né? Ministério de teatro. Então a gente já se conhecia ali no ministério. Sim. Então foi surgindo, foi acontecendo e aí eu resolvi um dia perguntar. E ela foi um não E categórico. você é direto, pelo jeito você foi direto. É, direto. Jesus. Eu Aí, fiquei curioso como é que foi essa pergunta. O que ele perguntou, mas... e na segunda vez a mesma coisa. Eu falei, você não quer? Não tem jeito. Não, já lançou, né? Que É. é o que é. Aí onde eu apelei pro impossível, né? Que é pra Deus. E aí eu fiz um propósito de 6 meses, um período de jejum e oração de 6 Olha, meses. que Terminando legal. esse período, Deus cumpriu. Aí veio o sim. Oh! A minha mãe falou uma frase que eu achei muito legal, porque ela falou assim: filha, ele falou que a pessoa certa, que é Deus. Ó. E aí não tem como questionar, né? Mesmo Não. isso. Aí Se conseguiu. tiver no propósito dele, na vontade dele, porque Deus não une pessoas, né? Não era a minha vontade, era um propósito que ele tinha. Que legal. Hoje a gente sabe qual que é esse propósito. E eu vejo assim, Luiz, você falando, passando essa segurança, né? Mas você não tinha medo de não dar certo? Você tinha essa certeza que ia dar certo porque era a vontade de Deus? Como que foi essa convicção no seu coração? O medinho sempre tem, né? Como é que você lidar com medo? Eu tento não pensar no medo. Eu penso no vai dar certo. Boa. Vai acontecer e vai dar certo. Foi o que moveu Não minha vida existe, até hoje. então, a possibilidade, né? No Exatamente. medo não existe. Você levantou um ponto agorinha, até tava lembrando, da questão das pessoas não ter medo, né? Achar que não é capaz, que não vai Sim. conseguir. E isso aconteceu comigo agora, até na livraria, porque eu falava, era uma frase que eu falava pra mim assim, eu nunca dou certo como vendedor. Eu nunca vou ser um vendedor. Eu não me via sendo um vendedor. E hoje eu tô tendo que sobreviver da venda. Sim. Enfim, aquela famosa ditado, cuspir cai na testa, não é mesmo? Exatamente. Então, é só pra mostrar que você é capaz, é só você querer e não ter medo. Não ter medo. Não Acho deixar o medo maravilhoso tomar isso conta. também, né? Ele Que falando legal. agora que ele teve que vender, foi obriga, não teve escapatória, né? Aí me veio aquilo que o pessoal fala de quando você pede coragem pra Deus, ele não te dá coragem, ele te dá a Não. oportunidade de ser corajoso. Ele te dá né? os desafios. Ele te dá o desafio. Então, Exato. eu preciso aprender a vender, Deus. Ele falou, beleza, agora você vai ter que vender. Ah, E é engraçado porque você precisa também quebrar alguns paradigmas, né? Porque o Luiz era contador, administrador de uma empresa onde ele trabalhava no escritório, no ar-condicionado, chefiava uma equipe, né? De boa. E aí ele falou, não, agora eu vou empreender, e viu o propósito de Deus nisso. E aí hoje ele precisou ir pra vendas, fazer entregas, ele teve que sair da zona de conforto dele. E Nossa. nem todo mundo tá disposto a fazer isso. Nossa. As pessoas, elas querem empreender e que as coisas já dão certo, que já sejam do jeito que elas querem. E na verdade não é assim, é um processo. E a gente tem que entender que tudo começa pequeno, porque aquilo que nasce grande é monstro, né? Faz Tudo que é sentido. saudável. Anota essa, galera. Nasce Tudo que grande. nasce grande é monstro, tá? Kátia Brito. Nascer pequenininho. tem Então, vir tudo que pequeno. realmente é saudável, nasce pequeno. Uhum. E vai crescendo gradualmente. E isso faz parte de todo o processo que Deus coloca Nossa, na vida da vocês tocaram gente. no melhor Legal. ponto agora, porque antes de melhorar, piora, né? exatamente. Ai, você sofre um pouquinho, mas vai dar certo, gente. Vai dar certo. Nossa. Então foi um processo. Você abandonou certos status, uma certa posição que Exatamente. você já tinha conquistado. Era chefe, né? Eu Uhum. era líder de uma empresa, de uma equipe que abaixo do proprietário era a minha função. Sim. Então era respeitado por todos os funcionários, uma empresa de mais de 200 funcionários. Nossa. Então eu tava realmente num patamar, num salário alto, larguei tudo pra poder dar uma reduzida. Então às vezes você tem que dar um passo pra trás pra você dar um salto maior pra frente. Uau. É como a Então, flecha, Muito né, bom, amor? Muito bom. Pra ir né? pro alvo, precisa puxar pra trás. Que Então é assim que eu vejo a livraria hoje. É a Uhum. nossa. Eu tive que dar uma recuada, investir alto, às vezes vender o que a gente tinha pra poder agora esperar o resultado lá na frente. E eu acho que isso é tão legal que já foi casando logo o assunto que nós também queremos falar um pouco, que é como que surgiu, né, essa empresa aí. Natan comanda essa parte. Mas aí falando sinceramente, assim, ele falando sobre isso, né? E de novo, a nossa intenção é passar conhecimento pra você que tá aí do outro lado, né? Usar essas histórias pra inspirar pessoas, né? Então, ele teve que... E muita gente tá aí do outro lado hoje, tem sonhos, Luiz,
Luiz? Tem coisas que querem fazer, né? De repente é uma carreira diferente de onde você tá hoje. De repente é uma outra empresa que você quer trabalhar. Quer virar empreendedor, sair dessa empresa e trabalhar com uma coisa própria. Talvez nesse novo lugar não tenha tanto dinheiro, mesmo dinheiro que você tem hoje. Talvez você vai ter que mudar de status, né? É verdade. Mas essa disposição pra também dizer os nãos, abandonar o que você já tem hoje, pra abrir espaço pra outra coisa entrar na sua vida, eu acho que é importante, né? E foi isso que vocês fizeram, né? Exatamente. Tem uma historinha que eu lembro, e pouca gente sabe. No meu primeiro emprego, eu acho que eu tinha 15 anos. E aí eu tava sentado ali na recepção um dia e vi uma revista. E nessa revista tinha lá o melhor emprego do mundo. Que era o emprego mais bem pago do mundo. Era de um americano e tava lá, ele ganhava média de 200 mil por ano. Naquela época, 200 mil por ano. Era. E aí eu li aquilo ali e parei e refleti. Falei, um dia eu vou ganhar isso aqui também. E aí, um tempo atrás, o Espírito Santo me lembrou isso aí. E eu não ganhava só aquilo ali, eu ganhava 2 vezes mais que aquilo ali por ano. Entendeu? Com o poder da palavra, né? Ali, exatamente, com o emprego que eu tinha e com a outra empresa que eu tinha montado na época aqui em Alta Floresta. Sim. Eu ganhava mais do que aquilo ali. Só que tinha um vazio. Então, não é só o dinheiro. Não é só você ganhar. É você se preencher. Então, eu sempre falo assim, corra primeiro atrás de Deus. Né? E Deus vai te complementar o que você precisa. Não é a gente correr atrás do dinheiro, é correr atrás de Deus, que Deus te complementa. Então hoje eu sou bem mais tranquilo do que quando eu ganhava muito mais lá atrás. O dinheiro é mais uma ferramenta, uma consequência. É só pra você alimentar a carne, só pra você... Não pode ser seu objetivo. Né? Não pode ser só o objetivo, só o dinheiro. O fim, ele não é um fim, ele exatamente. é um meio, né? Ele é um meio. Porque todos nós, a gente tem que entender que o dinheiro não é o problema, né? Todos nós temos... Deus fala que a gente vai desfrutar de uma vida em abundância. Sim. E eu acredito que esse tempo vai chegar novamente no quesito financeiro pra nós. Mas o que o Luiz quer dizer é que só o dinheiro não vale a pena. Exatamente. É só o dinheiro. Eu uma vez também ouvi uma frase que dizia assim, ó. Eu conheço tanta gente, eu conheço algumas pessoas que é tão pobre que só tem dinheiro. Então, a gente tem que saber onde tá o nosso coração, né? E ele quer dizer que, assim, nessa época ele não conhecia Jesus. E hoje a gente conhece, a gente entende que se ele não tiver nos nossos planos, não vale a pena. Então, tudo que a gente vai... A palavra diz, assim, que consagra os seus planos ao Senhor, né? Então, tudo que a gente vai fazer hoje, a gente consagra ao Senhor. A gente coloca diante do Senhor. Essa empresa, né, começou como uma direção. Isso que eu ia falar, foi assim, então, que começou Foi, na verdade, foi com uma conversa com o pastor Amarildo, né? Eu tava trabalhando ainda nessa empresa, e aí o pastor Amarildo um dia me chamou para conversar e me fez uma proposta de trabalhar na tesouraria da igreja, se eu aceitaria esse desafio. Isso era mais ou menos mês de abril de 2020, quando a gente abriu a livraria. Seria tesouraria para cuidar da parte financeira da igreja, financeira, né? da igreja, ser o tesoureiro da igreja. Talvez as pessoas acham que não tem, né, gente? A igreja, querendo ou não, também é como uma empresa. É uma empresa, a igreja é uma empresa, né? Sim. Tem um CNPJ e tem um tesoureiro responsável. A gente tem vários tesoureiros lá só de conferência dos cultos, mas tem o tesoureiro responsável. Certo. E aí ele me chamou e fez essa proposta. Isso era mês de abril, maio, mais ou menos. E você já tava orando, né, amor, por um negócio. Isso, eu já tava orando por esse propósito. Tanto que também foi uma conversa com Deus, acho que um ano e pouco atrás, antes dessa conversa, eu falei com Deus. Eu olhei e falei bem assim, um dia eu vou trabalhar aqui na tesouraria da igreja. Olha! E aí passou-se um ano e meio, o pastor Marido me chamou pra conversar. E aí foi e me perguntou se eu queria trabalhar na igreja, se eu teria esse interesse, sabendo que o salário era bem menor do que eu ganhava. Era um terço do que eu ganhava. Então era sair de uma zona de conforto para um propósito. E aí eu aceitei, só que aí tanto eu como ele pediu um prazo até o final de 2020 para que ele precisava encerrar o ciclo com o pastor que estava na tesouraria, e eu também precisava encerrar o ano naquela empresa, que eu pedi para ele. Então seria começar a partir de janeiro de 2021. E aí nessa conversa, na hora ali, o Espírito Santo me lembrou de uma conversa que a Kátia tinha falado comigo, que ela gostava muito de ler e que ela sempre teve uma vontade de ter uma livraria. Então veio da Kátia mas a gente não conversou, ela nem sabia. Aí na hora ali, eu falei, eu vou reativar a livraria da igreja, que estava fechada já há 1 ano e meio, né? A igreja não tinha mais interesse de manter a livraria e fechou a livraria. E aí eu falei, pastor, nesse período que a gente aguarda essa direção de Deus, o senhor me dá a oportunidade de reabrir a livraria? Nossa.
Ele nem pensou. Ele falou, está autorizado. Pode reabrir. E depois de um certo tempo, eu soube que ele também estava orando pra Deus levantar uma pessoa pra ativar a livraria. Eu tô me arrepiando. Porque a igreja não tinha mais interesse, porque a igreja não tem o interesse de ter lucro ali, né? Sim. Era mais só pra ter. Aí ele falava que era pra ter a leitura. Na verdade, ele tinha o interesse, mas não era viável manter uma, pra igreja, isso. uma Entendi. livraria. E aí, a hora que ele falou sim, eu já saí dali com um milhão de ideias. Formada Exatamente. Já, E aí eu já cheguei e falei pra Kátia, falei, vamos reabrir a livraria. Ela, você tá doido, nós não tem dinheiro pra... Racional. Seria eu também falando, como é que nós vamos abrir? Eu falei, nós vamos abrir. E nós realmente não tínhamos Sim. um caixa disponível pra abrir uma livraria. E foi tão de Deus que foi tão rápido assim, questão de 2, 3 meses a gente deixou pronto, né? Fizemos as viagens que precisava pra fechar os negócios e reabrir. E quando a gente finalizou, a gente tinha gasto quase 90 mil ali pra montar a livraria e não tinha nem 5 mil guardado na época. Nossa. Então foi tudo uma provisão de Deus e tudo fácil. Então quando a gente inaugurou a livraria, nós não devia R$1. Meu Deus! Então a gente começou um negócio sem dever nada. Tivemos que fazer os sacrifícios, né? Como sim. todo mundo, mas deu tudo certo. E ele fala assim, e a Kátia falou, gente, eu não lembro disso. Eu lembro só que eu falava assim, que eu amava ler, eu lembro de comentar assim, amor, se eu tivesse uma livraria, mas no sentido assim, vou comprar, vou pegar tudo. Foi essa frase. Sim. Que é justamente o que acontece hoje. O Luiz tem que ficar me controlando ali. Não, amor, é pra vender, porque se deixar eu pego todos os livros pra mim. Mas é muito interessante porque entra realmente isso, né? O Luiz veio com esse propósito da livraria e na época eu não entendi, então eu resisti muito. Que aí entra o medo, porque eu resisti muito, porque aí eu ficava, mas quem vai cuidar? Você? Eu falei, mas vou sair do meu emprego. Na época ela trabalhava na igreja, na mídia da igreja, né? Então ela acostumou tanto ter aquele valor ali suprindo só o que ela precisava, que ela não pensava em crescimento. Sim, às vezes a gente tá muito apegada só aquilo ali. Acho que é a realidade de né? muitas pessoas. Exatamente. Nossa, tanto certeza. que quando eu fui sair do Celso, teve pessoas que chegou e falou, você é doido. Nunca que eu largaria esse salário aí. Sim. Uma pessoa chegou e falou assim, rapaz, se foi Deus que te falou, pra mim eu tinha que esperar pelo menos 8 anos pra ele confirmar. Tem muito disso. E eu não, eu vi ali que era uma direção de Deus e falei, é agora. Não, eu vejo muito também, né, sobre... Muita gente vai falar, nossa, que sorte, né? Porque você chegou lá, deu tudo certo, de repente te passaram a livraria, te deram emprego, saiu e tava tudo encaminhado, né? Foi a sorte de você dizer não pra um ganho muito maior do que você já tinha antes, então você já fez diferente do que a maioria das pessoas fazem, que elas não largam esse seguro, né? É lógico que elas não largam o seguro tentando encontrar uma segurança que não existe também, essa segurança, né? Não, exatamente. A gente vive na inconstância, né? E aí você saiu, foi lá, e eu achei legal também você falar como teve um intervalo de tempo, porque você tinha dito há 2 anos atrás que você trabalharia na tesouraria da igreja, né? E as pessoas esperam as coisas do dia pra noite, mas você tava fazendo um plano que 2 anos depois só isso aconteceu. Entendeu? Legal. Então tem essa passagem de tempo também que vai acontecendo que a gente às vezes no nosso dia a dia não percebe, né? E você tá aí do outro lado, você não imagina o que tem pra você virando a esquina ali daqui 1 ano, de repente. Então não desista, né? Continue. Tem muita coisa sendo construída, não existe essa sorte aí. É encontrar a preparação, que foi quando as oportunidades encontraram o Luiz aí, e encontraram a Kátia também, que também tava com medo e mesmo assim foi, né, Kátia? E assim, eu acho engraçado você falar de sorte, né? Porque se fosse ver pela sorte, o Luiz era pra ter bens materiais há muito tempo, porque eu tiro muito onda dele, né? Eu falo assim, amor, Deus, ele tá testando você. Já pergunta pra Deus aí, Deus, o que o senhor quer? Porque o Luiz era pra ser muito rico, eu falo pra ele, né? Porque o avô dele foi um dos pioneiros de Rondonópolis. Então, quando ele chegou lá, ele tinha muitas propriedades, mas acabou perdendo por falta de informação, não pagou IPTU e foi perdendo as propriedades pra prefeitura, né? E aí, logo depois, quando o Luiz já era adulto, a mãe dele ganhou na Mega Sena, gente. Sua mãe ganhou Só na que Mega Sena, Luiz. Ele esqueceu de apostar o bilhete. Meu Deus do céu, Luiz. Pera aí, gente, que eu tô chocado. Não sei você, mas eu tô chocado. Eu tô conhecendo alguém perto aqui que ganhou nessa Mega Sena. Parece um episódio de Todo Mundo Odeia o Chris, né? Você não apostou.
E foi muito engraçado, porque eu era, antes de conhecer a Cristo, eu era um apostador nato, né? Da Mega Sena, É lá do Fácil. nada, Luiz. Eu tinha um programa de fechamento de números só pra apostar. Então, Gente, isso aqui tinha uma pra mim teoria tá sendo- por trás. tinha. Então, dificilmente eu não acertava algum bilhete que eu jogava. Mas números poucos e valores baixos, né? E aí eu sempre registrava muita cartela. E aí um dia minha mãe falou bem assim, eu vou registrar uma cartela aqui pra você fazer pra mim. Eu falei, não, beleza, faz e põe lá na minha mesa, no meu quarto. E ela fez o Meu bilhete Deus. e os meus estavam em cima da mesa. Ela pegou, fez o bilhete e colocou na gaveta. Que a minha mãe tem muito esse negócio de esconder, de guardar, né? E ela pegou e colocou na gaveta. Eu, no dia de registrar, peguei as minhas, fui lá, registrei e não peguei a dela na Que gaveta. frustração. Gente. Exatamente. do céu. E registrei Deus. todas as cartelas. Aí passou uns dias, não lembro se ela me perguntou, mas aí eu mexendo nas minhas coisas, achei a cartela. Aham. Falei, ó, a cartela que minha mãe pediu pra registrar aquele dia. Eu, louco, falei, vou conferir aqui pra ver pelo menos se deu alguma coisa, né? Meu Deus. Pois deu 6 números, cara, que ela fez. Caraca. Quantos milhões que era, amor? Foi a primeira vez que a Mega Sena acumulou 60 milhões. Gente, vocês têm noção que podia ter uma herdeira aqui de 60 milhões? Mas aí que entra a questão. Eu falei assim, amor, se você tivesse ficado rico, você nunca tinha chego em Alta Floresta. Não, você não teria a verdade. família que você tem hoje. Não teria Então- conhecido a Cristo aqui, porque verdade. se eu estivesse lá, naquele mundo, com certeza seria uma outra realidade. Então eu conheci a Cristo quando eu vim pra cá, né? Por causa da minha separação. Então, Mas eu falo que o Luiz tem propósito, gente, porque não foi só isso. Ele também, ele já passou por 2 acidentes gravíssimos. Sério? Gravíssimos. De 2 as outras- acidentes que teve óbito, morte né? nos 2. Gente do céu, o negócio aqui E tá você- ficando incrível. E eu agora, sou- hein? Sobre- Rapaz, o negócio tá interessante. hein? Não, conta aí então. Você pode contar um pouquinho? Claro. Peraí que a gente vai pular tão rápido assim a questão Ai, de ter doido. ganhado na Mega Sena. Ele tá chocado com a Mega Sena. O Neto tá chocado com a Mega Sena. 60 milhões, cara. Isso Não, que ano? isso Que quanto ano? é Isso tempo foi atrás. quando? Que ano? Os 60 milhões aqui, já nós voltamos pro É. acidente. Não vou me lembrar agora, mas eu era novo, devia ter uns 19, 20 Então, anos. naquela Você época vê, era também muito não mais dinheiro. tinha. Tava Gente, maturidade. e já acho que é Não, muito dinheiro sim. hoje. Você imagina aquele tempo. É, É verdade. Eu era 60 novo. milhões. As irmãs dele até eu joga na cara dele. Joga. É, Mas né? era pra gente ser Eu falo assim, se não era pra ser também. Né? Exatamente. Aqui era aquele negócio escondidinho lá, teve algum propósito. Exatamente. E você olhando pra trás hoje, você vê tudo que você formou, né? E o Com que certeza. aconteceu depois. E igual aquela história que a Kátia falou, né? Tudo que nasce grande é monstro. Então, quando vem de uma vez, assim, às vezes a gente poderia ter se perdido Verdade. tudo, que é o que acontece com esses ganhadores, né? Uhum. Na Mega Sena. Parece que não é um dinheiro bem vindo, né? Sim, eu ouvi uma frase uma vez que fala que o homem tem que ser do tamanho do dinheiro que ele tem. Se ele Exatamente. não pode ser menor e nem maior. Né? Aham, Senão então ele tem que perde. ter essa parte da conquista, né, do crescimento. E eu tenho uma fala de Deus que sempre alguém fala alguma coisa, fala pra mim que ele vai me prosperar. Então, às vezes é através disso, do crescimento gradativo, não da noite pro dia. Isso é Uhum. legal. Aguardando também a provisão dele, Uhum. mas não deixando de dar os seus passos. Com né? certeza. uau. A gente tem que fazer a nossa parte. Deus faz Deus o impossível. faz. Não, eu fiquei curiosa antes da gente entrar no outro assunto. Como é que foi esse acidente? Você vindo pra cá, você já tava aqui, era lá? Não, eu tinha 22 anos na época, tava em Rondonópolis. Lá ainda. Lá em Primeiro, né, Rondonópolis. amor? É o primeiro. Ah, foi 2, gente. É, o primeiro. Eu tava primeiro. com o filho de um patrão meu. Eu trabalhei um período num escritório de advocacia também lá em Rondonópolis. E a gente tava indo de Rondonópolis pra uma cidade lá perto, questão de 100 quilômetros. Era aniversário da avó dele. E a gente foi, tinha bebido um pouco, né? Na época eu bebia e não era pouco. Uhum. E eu fui de passageiro, mamado os dois. Só vocês dois. Só nós dois. E ele corria muito, E aí a gente foi pra festa, e aí passamos a noite lá. Na volta, eu já tava melhor, que eu tinha dormido um pouco, e ele tava completamente mal. E aí, mesmo assim, ele saiu de lá dirigindo e eu dormindo no passageiro. E chegou um determinado trecho da estrada, eu tava dormindo e escutei um barulho assim que foi crescendo. Top, 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 top. Quando eu acordei, assustei, a gente tava dentro de um milharal. Ele tinha dormido no volante, saiu da estrada e entrou no milharal. Eu grudei no volante, puxei pra estrada de novo. E ele continuou. E aí, cochilei de novo. Nossa, você conseguiu dormir de novo Consegui, depois? tava muito cansado. Ah. Muito sono. Aí eu escutei de novo. Tava muito cansado também. Tava, muito cansado. Aí eu escutei de novo, ele fora da estrada de novo. Era um milharal na beira da estrada. Sim.
E aí eu puxei de volta pra cá. Aí eu já fiquei mais esperto. De repente ele saiu de uma vez da estrada e tinha uma ponte logo próximo assim. Tava chegando perto de um rio. E ele ia entrar direto no rio. Eu puxei muito rápido. No que eu puxei, ele assustou. Voltou pra estrada e o carro rodou. Umas 2, 3 vezes. Parou o carro. E aí eu tava tão sem sentido que o carro parou de volta pra cidade que a gente tava. Que a gente tava voltando pra Rondonópolis. E aí eu peguei, tirei ele do volante, tive que tirar ele do volante, colocar no passageiro e eu peguei o volante na hora. E voltei pra cidade, onde era a cidade dos pais dele. Nossa. Voltou pra onde você tava vindo. Achando que eu tava indo pra Rondonópolis. E voltei. E eu tinha ido na chácara do pai dele uma vez só. E eu, à noite, consegui achar, parei na frente do portão. E eles tinham uma semana que tinham colocado o portão eletrônico. E aí eu não conseguia abrir o portão pra entrar. Ia, buzinava, chamava. Nisso ele acordou. Ele falou, não, vambora. E falou um palavrão lá, não, vambora que eu tenho que estar amanhã cedo lá em Rondonópolis, que era pra fechar um negócio lá. E aí eu, beleza, entrei no carro e voltei. Peguei a estrada todinha. Gasolina, então, se multiplicou ali. Os caras foram e voltaram. No que eu entrei, no carro, automaticamente eu pus o cinto. E eu só andava sem cinto. A gente foi e voltou todos os dois sem cinto. O acidente ainda não aconteceu, então. Não, o acidente ainda não aconteceu. Automaticamente eu coloquei o cinto. Quando eu coloquei o cinto, eu tentei colocar o dele e ele não deixou. Aí, segui. Tentei colocar o cinto nele 3 vezes. E ele não deixava. Não era normal você usar cinto. Não era normal a gente usar cinto. E aí, na terceira vez que eu tentei, eu passei por um quebra-mola na entrada de uma cidade. Antes de chegar em Rondonópolis. E aí, ele assustou, não. E aí, foi a última vez que ele falou alguma coisa. E aí, chegando em Rondonópolis, faltando uns 20 quilômetros, tinha rompido a estrada, que tava chovendo muito, tinha rompido a estrada. E aí, a PRF tava lá no local. Foi um dos motivos que eu não morri, que a PRF já estava lá, passando só um lado. E aí, o lado que a gente tava seguindo, parou um ônibus na frente e deixou tudo apagado, não ligou alerta, não ligou nada. Nossa. Quando eu percebi que o ônibus estava parado, eu pisei no freio. Foi freado até... Isso os policiais contou depois, né? Foi freado até no ônibus. Entrei na traseira do ônibus de baixo. Como ele tava sem o cinto, ele bateu no painel, quebrou o pescoço, voltou Deus. E bateu a nuca dele no meu rosto. Que eu tenho uma cicatriz. Né? Isso. E bateu a nuca no meu rosto. Eu apaguei na hora e ele caiu em cima de mim. E ele sangrava muito. Aí os policiais, quando chegou no local... Achou que você tava também. Achou que eu tava morto. E ele, como ele tava agonizando, ele tava mexendo e eu não tava. Levaram eu como morto pro hospital e ele levou as pressas pra agonizar. Gente, eu tô chocado que eu não sabia dessa história. Sabia que tinha sofrido um acidente, mas não assim. E tanto que do local até o hospital, eu fui todo apagado. Eu voltei no hospital no choque. Eu voltei no choque. Nossa, mas eles já estavam achando que você tinha morrido. Exatamente. Aí quando eles perceberam, eles tentaram reanimar e eu voltei no choque. Entendi. E ele faleceu naquela noite. E ele foi o que foi levado mais rápido, mas você também foi mais grave. Também, exatamente. Né, você ficou internado eu também? Fiquei 7 dias sem colocar o pé no chão, porque eu não conseguia mexer o corpo por causa do impacto, né? Nossa. O impacto foi tão forte, que eu segurei no volante, que o volante partiu no meio e eu entrei com os punhos dentro do vidro do medidor ali, que minha mão ficou tudo cheia de... Eu não fraturei nada. Eu não fraturei nada. Só desloquei um pouco o peito aqui, que eu fiquei muito tempo sem conseguir mexer. Entendi. Caraca, isso tem muito a ver, quando acontece esses tipos de coisa, com propósito, né? Propósito que era pra... Não que tinha em relação a ele morrer, não é isso, mas que você se firma no que Deus tem pra você, né, Luiz? Exatamente. Você tá vivo aqui com tudo que você tem hoje, porque naquele dia o Senhor não permitiu que você morresse, Exatamente. Né? E o cinto de segurança, né? E o cinto de segurança. Tanto é que o Luiz, ele usa cinto na cidade. Ele sai de casa, não importa se eu moro na rua da igreja onde a gente tem a loja. Não importa se é de casa na igreja, ele coloca o cinto. E assim, eu acredito que nesse caso do acidente, quando ele sempre me fala, uma coisa que é muito importante é quando a família entende o propósito também. Legal. Porque esse rapaz que faleceu era amigo dele. E era o filho do chefe dele. Do patrão. Então, naquela época, eles podiam vir com acusações. Acusar o Luiz como se ele fosse o culpado. Porque, infelizmente, hoje, quando acontece uma tragédia, as pessoas querem procurar um culpado. Sempre, Elas né? querem culpar alguém. Elas não entendem que, às vezes, é uma circunstância. E, nesse caso, não. As pessoas, elas entenderam que foi um acidente. Eles me acolheram praticamente como filho. Aí eu fiquei praticamente no lugar do Júlio, que acabou falecendo. No lugar, assim, eles me levavam pra todo lugar. Cuidaram do Luiz, Cuidaram. né? Tanto que o hospital, na época, tudo foi o meu patrão que pagou. Nossa. Eu não tinha condições de pagar na época. Foi um valor absurdo. E ele pagou o hospital total. Uau.
Que história. Que história, hein? Essa É. eu não sabia e estou aqui impactada. E, bom, eu acho, assim, pra aproveitar, pra trazer importância mesmo, Luiz, se você puder dar um recado pro pessoal, usar o cinto de segurança mesmo. Exatamente. Porque em Alta Floresta, as pessoas saem de carro e você vê muito pouca gente usando. Acho que é comum, não precisa usar, né? E Aqui o trânsito pertinho. tá cada vez ficando mais perigoso aqui também, né? Então, fica o adendo aí, galera. Não custa, né, se proteger, né, Luiz? Ele já vem ali pra isso, né? Pra nossa segurança. Então, é um descuido, é um segundo e não precisa ser só em rodovia em alta velocidade. Às vezes dentro da cidade, Dentro da cidade. um impacto pode afetar alguma coisa. Não, e às vezes Nossa. a pessoa tá aí, né, por bobeira não colocando cinto, quer ser o machão, né, quer andar descolada, não sei qual que é a ideia, né? E poxa, e aí está pondo a sua vida em risco e pode acontecer uma coisa desse, a gente nunca sabe, e você poderia estar protegido e É verdade. ter vivido, poder viver para concluir o seu propósito, né? Uma Até vida porque, interrompida. assim, quando você tá no trânsito, você não tá dirigindo só por você, né? Às vezes fala assim, não, mas eu tô seguro, mas você não sabe quem é a outra pessoa que tá dirigindo. Então, justamente, né? É cinto de segurança. É verdade. É isso. Bom, eu fui pra esse aqui, pra esse assunto, mas eu não queria fugir do que a gente tá, porque eu tinha muita curiosidade, gente, porque assim, eu conheço o Luiz e a Kátia um pouco fora daqui do podcast, né? Então eu sabia que tinha uma história do acidente, mas eu não sabia como, né, tinha acontecido. Então, pra mim, pelo menos pra mim foi E tem mais um chocante. acidente, tá? Ah, e tem Esse mais é o um, porque são primeiro, dois. esse É é verdade. o primeiro. Teve um acidente de moto, esse é mais rápido. Eu vou tentar ser mais sucinto. Não, tranquilo. Não, é porque eu fiquei com receio assim, não, porque isso pra mim é uma história interessante, viu, Maísa? Pode falar, coloca um draminha, uma tensão na Isso, história pro entendeu? pessoal ficar grudado. lá do Não, e outro lado. tanto que vai do que a gente falou agora há pouco, dentro da cidade também tem que ter o cuidado, porque, mas esse foi de moto. Era 7 horas da manhã, esse não tava Esse cansado. tava são. Então, eu tava indo pro trabalho, saí de casa pro trabalho, 7 horas da manhã, numa avenida bem grande lá em Rondonópolis. E eu tava indo em moto na minha mão certinho e veio um rapaz em outra moto também e cruzou a pista e me Do pegou nada. de frente. A gente bateu de frente, moto com moto. Nossa. Depois eu fiquei sabendo da história do rapaz, o filho tinha ficado doente, tava no hospital, ele também tava meio transtornado, só que ele não tinha habilitação, não tinha nada, pegou a moto e foi pro hospital e acabou invadindo a pista e me pegou de frente. Ele tava na hora indo para o hospital. Ele tava indo pro hospital. E aí a gente teve um choque frontal, tanto que as motos nem caiu, elas laçou uma na outra assim, e aí ele tava de capacete, ele bateu o capacete na parte de baixo do meu capacete, também tava de capacete, tanto que... Preso, né? Isso. Conta. Não, Não, porque o povo gosta de usar Isso. capacete sem prender aqui. Não, tanto que a primeira coisa que sai, que o dele saiu. O dele saiu, ele teve uma rachadura no crânio aqui na parte frontal, e o meu maxilar arrancou, quebrou dos dois lados. Nossa, sério? Aham. Aham. Porque a pancada foi embaixo, então eu apaguei na hora. E esse não precisou voltar no choque, mas eu Que apaguei. Teve que fazer uma reconstrução do maxilar. hein? Fez uma reconstrução do maxilar. Eu tenho 7 pinos de um lado e 8 do outro. Caraca. Olha. Esse eu nunca ia adivinhar. E Olha. aí, no caso, o outro também, infelizmente, veio a óbito no Faleceu. acidente. Ele também veio a óbito. E o Nossa. seu capacete estava preso. Tava preso. Gente, E- o Luiz é o exemplo pra você. Siga as O que normas o Luiz, de segurança. né, exatamente, né, cara? siga o que o Luiz tá usando, que é Exatamente. sucesso. Usa o E capacete. apesar disso, né, ele também teve o processo daí, né? Aham. Porque ele precisou passar por 4 meses pra poder como que fala? Voltar a... Comia na época, não mobilidade. conseguia mastigar. Só no canudinho. Nossa. Às vezes nos primeiros dias foi só sorvete. E aí depois de uns certos dias, minha mãe começou a bater a comida no liquidificador pra mim poder se alimentar de alguma coisa. Mas não conseguia mastigar nada. Foi mais de meses sem conseguir mastigar nada. Que história, hein? Que história pra você estar aqui hoje. Foi Passou 30 por tudo Foi isso. 30 dias de jejum só no líquido. Olha aí, ó. Sem querer, né? Não, e o engraçado, eu lembrei agora, no primeiro acidente, quando eu tava no hospital ainda, o pessoal da Assembleia sempre passava nas casas, às vezes, e ia nos hospitais também. 2 amigas da minha tia, foi um dia quando eu já tava em casa e queria fazer oração pra mim, eu tava ali fragilizado, aceitei, e elas fizeram
aquela pergunta clássica, se eu queria aceitar Jesus. Aham. E naquele momento eu falei que aceitava Aham. Jesus, né? Então, por isso que eu vi o propósito de Deus na minha vida, em tudo Sim. isso. E eu falei que aceitava, mas não aceitei, Uhum. né? Só falou ali no Só falei de momento. boca. Então, quer dizer, Aham. Deus foi me mostrando que ele tava ali cuidando de mim o tempo todo, tive que passar por um outro acidente, né? E vários outros acidentes, assim, sem ser graves. Às vezes, cair na rodovia de moto, isso Meu Deus. era normal. Porque Sim. eu sempre gostei de moto, sempre gostei da adrenalina. E tanto que fazia trilha recentemente agora. Então, acidentes de moto foi vários, mas nenhum grave igual esses que eu passei. Então, Sim. né? Eu ia até perguntar se ia ser mais pra frente, né? Mas a gente a todo momento vocês perceberam que eles estão falando sobre Jesus, né? Então, são duas pessoas cristãs, né? Que contando um pouco da vida, tanto do Luiz quanto da Kátia, como que foi, né? Esse encontro com Jesus. E querendo ou não, envolve a empresa que vocês têm hoje, porque começou ali dentro, né? Da igreja. A Kátia trabalhava na igreja, na parte da comunicação, né, Kátia? E o Luiz, aí, com aquele propósito que ele já contou aqui pra nós, foi pra tesouraria. Então, assim, porque talvez muitas pessoas que estão nos assistindo também, né, não são de fato, né? Cristão todo mundo é porque todo mundo crê em Deus. Mas ele crê em propósito, né? Aham. E vocês a todo momento, eu acho isso uma ressalva que eu tô falando aqui, que desde o início da nossa conversa, vocês estão dizendo em relação a propósito, ao que Deus tem pra vocês. Isso é muito legal de perceber e de destacar. Então, isso queria que vocês falassem um pouquinho aqui não só para nós, mas para as pessoas que estão nos assistindo, para quem é cliente de vocês, como que é essa relação com Deus e Deus família como casal, Deus empresa, que é a empresa que vocês têm, Deus na vida de vocês. Vocês podem falar assim um pouquinho para nós? Deus é tudo, né? Eu sempre costumo falar, a gente procura Deus às vezes só quando acontece alguma coisa, quando vai ruim algum negócio, você tá com dificuldade. Só E nos não- momentos ruins, só nos né? momentos Só ruins. quando precisa. Exatamente. E na verdade a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar. Você colocando Deus em primeiro lugar, o resto das coisas ele vai te acrescentando, né? A palavra de Deus diz isso pra gente. Ele vai te protegendo, vai te acrescentando e direcionando no caminho que ele quer. Então a gente colocar Deus em primeiro lugar. E não só quando as coisas vai mal, né? Porque a gente procura Deus só quando acontece alguma coisa de errado ou quando você precisa de uma ajuda financeira, alguma coisa, aí que você recorre a Deus. E na verdade a gente tem que recorrer a Deus antes, colocar tudo na mão dele, né? Antes Apresentado de dele. buscar as suas mãos, buscar os seus pés, né? É uma coisa assim que eu acho muito interessante, porque às vezes as pessoas falam assim, são cristãos desde criança. Não, nem eu, nem o Luiz. O Luiz era católico, Uhum. né? Eu tive um encontro com Jesus em 2016, ele também. E eu Mas também no nós mesmo não ano. estávamos juntos, né? Foram encontros individuais. Mas assim, eu já tinha 20 e poucos anos, o Luiz já tava com quase 40 anos, né, amor? E Deus prepara o propósito que a gente não entende. Porque ó, a Kátia se converteu e foi para a Igreja Batista no mesmo ano que eu fui, em 2016. E a gente resolveu... ela entrou um pouquinho antes no Ministério de Teatro e eu entrei um ano depois Que no Ministério de legal. Teatro. Então a gente participou do mesmo ministério, se converteu no mesmo ano, participou do mesmo ministério até... Então nós temos 2 atores aqui. Ah. Eita. É assim, gente, eu falo assim, o Luiz já até falou, né, Deus não une pessoas, Deus une propósitos, e o Luiz, eu lembro que quando ele demonstrou interesse por mim, eu falava assim, não, é doido, nada a ver, né, e aí ele falava, eu falava, não, fi, E eu tinha... Vai, eu tinha- não, foi ótimo os não dela, Né? cara. Não, tipo, não mesmo. Não. e aí eu lembro assim que... E aí eu nem sabia que o Luiz estava nesse propósito de oração, nem nada. Na verdade, eu vi o Luiz como um amigo, de verdade. E a gente nem era tão amigo assim, não era aquele amigo íntimo, né? Sim. A gente era aquele amigo de ministério, né? Colega. E E eu aí- fazia as brincadeiras no grupo, né? Jogava as indiretas ali. Oh! E ela só... Eu Aproveitava. fingia que nem era comigo, sabe? Aquela que você tá... Sonsa, faz a né? sonsa. Egípcia. Então, mas assim, quando aconteceu, também aconteceu muito rápido. Aham. Porque o Luiz e eu, a gente teve uma conversa muito séria em 2020, no início do mês de agosto. Foi quando eu tinha começado um propósito com o Senhor. E assim, a gente orou, eu e o Luiz oramos juntos por 21 dias 2019. em 2019. Oramos juntos por 21 dias, namoramos 21 dias, Ô, louco. porque quando a gente tinha 21 dias de namoro, ele me pediu em casamento. Nossa. Lembra? Mas eu acho que tava lá, É Com verdade. direito gente. a avião e tudo. Avião É e verdade, passou. Um avião. uma faixa, né? Aham. Assim, Kátia, casa... casa Você comigo. vê, né? Você quer a mulher dos seus sonhos? Não é fácil. Não gente. Tem que ir. Foram 3 pedidos, Exato. um avião, pra conseguir casar com essa mulher. E aí, a gente casou em dezembro.
Então, assim, desde o dia da oração até o casamento foram 4 meses. Então, foi muito rápido. Mas E muita oração, né, Luiz? Muita oração. Então, Muito às vezes jejum, as oração e tapa na cara do cão. para algumas pessoas foi loucura. Aham. E eu acredito que pra nós, a certo ponto, também era, né, amor? Mas eu penso que se a gente tivesse esperado mais, de repente o propósito do Senhor não teria sido plantado no nosso coração. Então eu acredito que tudo aconteceu no tempo certo. Mas nós oramos e casamos em 4 meses. E aí depois vieram os desafios. Porque casamento é desafio. Se tem um lugar onde você precisa ser moldado, é o casamento que vai fazer isso. Se você tá tranquilo, com a vida feliz, casa. Casa. Aí você... Gente, olha o conselho. Às qualquer vezes você tá cara. parado na vida, Pra você ficar não tem melhor. problema, né, não tem um Luiz? problema, exatamente. Não, e é pra vida ficar melhor, gente. Casamento é verdade. bênção demais. A Não, e gente a- brinca, né? E Mas a é gente bênção casou, demais. a gente casou dia 21, ela não terminou ali, e a Luísa nasceu dia 21 de junho. Aham. Isso, e a Nossa. gente orou por 21 dias, namorou 21 Tem um dias. negócio com 21, né, gente? Casou no dia 21 do 12 e a Aloíse nasceu dia 21 do 6 de 2021. Ah, Legal. E casou 21 do 12, entendeu? Aham, Não, do tudo 12, 12 21 do invertido. 12. Agora que eu tinha entendido. É verdade, gente. Que negócio é esse com Então 21? tem tudo isso. E a assim, palavra de 21 Deus é uma numerologia, né? Olha aí, ó. Muito citados o número 7, né? Número da precisou, perfeição, né? Naamã precisou mergulhar 7 vezes para ser É curado. verdade. Então tem vários números 7 na Bíblia, número Uhum. 3. Então Deus tem uma numerologia. e é E isso. 3 vezes 7 é 21 também. E E assim, 2 mais 1 é 3. é 3. E 3 significa muita coisa, né? Aham. Pra gente que é Gente. cristão. Nossa, em uma Trindade, fração de né? segundo foi tanta informação aqui que eu fiquei assim, caraca, faz sentido. Vocês verem, né? Nossa, então assim, Tem que ler os sinais, né? Mas... E assim, Não, e você vê que o Luiz, ele lia os sinais há muito tempo. ó, né? que a Eu Kátia também, que não ó. tava por dentro ainda. Entendeu? Ele tava lendo, eu por acho que eu exemplo... sou mais lenta pra isso mesmo. Mas A única eu falo coisa que eu assim, demorei, desculpa, meu bem, a única coisa que eu demorei foi entender que Deus queria eu perto Aham. dele, né? Ah, Ele já tava perto de mim, eu que não tava perto dele. é Sim. verdade, é verdade. Pode terminar de falar, Kátia. Menina, eu lembrei. Eu falo assim, e desde que a gente tá junto, todo ano é um parto, né? Porque a gente casou em 2019, 2020 veio a primeira unidade da livraria, 2021 veio a Aloíse, 2022 veio a segunda unidade, e eu não pretendo ter mais filhos, então esperem que mais coisas venham pra ele. Ô, louco. Vocês já viram, então, já falaram que quer dizer que a empresa tem 2 unidades aqui na cidade? Duas 2 anos. unidades. 2 unidades Então, em 2 anos, né? deixa Foi eu- muito rápido, né? Isso mas, que eu ia falar, de porque- agora, 2019. O negócio aconteceu rápido. E, na verdade, todo mundo acha que vocês só são uma livraria cristã. Vocês podem explicar um pouco sobre isso daí? Porque se são 2 unidades, nós estamos falando sobre fé, eles são cristãos. Falem um pouquinho pra nós sobre isso, a unidade de vocês aí. Certo. Não sei se poderia falar antes aqui o nome da livraria. Claro. Você, Ah, tem- é. Você deixa- não perguntou. Uma Da onde pauta. que vem esse, né? Por que brisa? É muito É a interessante. Brisa Livraria, gente. Por o nome da quê? livraria Por que deles. brisa? Por que esse nome? Brisa Livraria, porque Brisa aí vem a primeira impressão, né? Que é aquele vento calmo, né? Uhum. Então, mas foi outra coisa. Eu fiquei ali estudando, pensando, coloquei vários nomes. A gente pensou em outros nomes Sim. que acabou não colando. Falei, mas vamos ver um nome que vai chamar a atenção. E aí eu colocando ali o nome da Kátia e o meu, e aí eu fui colocando o nome e dando uma olhada. Sobrenome, O né, so- amor? nome e sobrenome. Aham. Primeiro tentei no nome, falei, não encaixou fazer nada, um que jogo, ficou legal. Tentar jogar ali. Aí eu peguei e coloquei Brito, que a Kátia é Brito, e o meu Santana. E aí eu fui colocando invertido, na vertical, horizontal, até encaixar. Aí ficou do Brito e Sá do Santana. Então, Brisa. Brisa. Gente, tô E chocada. tem tantos significados a Nossa. Brisa. Aham. Eu vou falar aqui o que eu achava, minha hipótese, tá, Aham. gente? Aham. Por nós sermos cristãos, eu achei que era relacionado àquela passagem bíblica de Elias na caverna, Sim. Aham. na depressão E lá. veio a brisa E ele suave. conversando com Deus, sabe? E ele pedia pro Senhor, né, falar com ele. E aí fala lá, o Senhor não veio nem como uma rajada de vento, não veio Uhum. como um furacão, não Veio veio numa nada. brisa. Muito pelo contrário, veio com uma brisa suave. Eu falei, Aham. eu acho que é daí. Tanto que tem a frase que a gente usa na livraria lá, que a gente fez bem grande na parede, e no nosso marca-página, né? Que fala, Deus poder sobrenatural de Deus não se manifesta apenas na tempestade, mas também na brisa. Olha aí, ó. Então minha hipótese não estava tão errada. É, não não, estava tão errada. A gente criou essa frase depois que a gente criou o nome. Cara, mas então brisa
Brisa pode, né, relacionada a isso, mas por conta da junção do sobrenome de vocês. Sim, Exatamente. Mas assim, Chocada. Deus, ele age nos detalhes, né, Maísa? Aham. É engraçado, porque é um nome que pega, viu? A gente, com certeza. E aí, eu fiz a logo depois da Brisa. Aí entra aquela questão que a gente conversou, né? Na hora que a gente olhou, falou, não, é isso mesmo. Aham. Né? Já casou Tá ali, certo. deu Casou, é certo. isso. E foi o primeiro nome que o Luiz falou que nós entramos no Consenso. consenso. Porque ele falava, não. Aí eu falava, ele, não, nada dava certo. Quando falou Brisa, nós dois. Que Legal. legal. É Brisa. E você acabou de falar que você fez logo, então você tem um pezinho nessa parte aí Do de designer. designer. Como é que é? Tudo a ela gente que faz. faz um pouco de tudo, né? Olha. Hoje, assim, por causa da maternidade, né, eu acabo não conseguindo fazer as coisas que eu preciso fazer. Mas é que nem eu falo, eu não sou especialista, gente. A gente tá aqui hoje, né, a Space, pra quem precisa de uma agência, Isso tá aí aí. pra hoje desenvolver isso pra vocês. Mas a gente vai se virando, a gente vai aprendendo, a gente vai se comunicando com outras pessoas que a gente conhece e vai crescendo, né? Cada Sim. dia a gente vai aprendendo um Se pouquinho. desafiando, se superando. Exatamente. Não dá Que pra legal. gente. Hoje não dá mais pra gente permanecer do jeito que a gente tá. E ainda mais com o mundo digital chegando aí. Então, não é questão de fazer uma logo. Hoje a gente tá no meio, gente. A gente vai ter que É uma aprender a fazer identidade, né, uma visual de arte. vocês. Isso mesmo. A gente vai ter que aprender a se virar também. Sim. É isso. Virou parte da nossa realidade, né? Porque tá tudo É. digitalizado, né? E tem muitas ferramentas, é muito benéfico usar. Mas essa tanto não no é minha negócio, área, né? tá, gente? Se você. Então, ó, é a nossa área, tá? É a Por área isso da estamos aqui, né, Space. Maísa? Aham. Essa E- não é Bem- minha área. Eu bem só me Space. aventuro nessa área aí legal. e a gente vai se virando um pouquinho. Que Eu legal. quero continuar falando É. da empresa, Uhum. só pra dar um adendo, dar uma pausa, pedir pra quem não compartilhou ainda, compartilha. Por favor, Esse vídeo, gente. né? Manda pra mais Like. pessoas que precisam dessa mensagem. Deixa aquele comentário. Também com alguma coisa, curiosidades que você tenha sobre o casal Luiz e Kátia aqui, sobre a Brisa Livaria. De repente a gente pode trazer eles em outros episódios, né? Comenta o que você achou das histórias, toda essa trajetória aí. E isso sobre a Brisa, o que você achou do nome, o que remete Brisa pra você também. Coloca aí, interage com a gente, dá aquela curtida, se inscreve se não se inscreveu ainda. E siga nossas redes sociais também, né, Natan? Exatamente. Instagram tem lá Starcast. E sempre, toda semana, nós vamos estar trazendo alguém aqui de Alta Floresta e região pra Exatamente. contar um pouco da história de vida e da empresa também. E só através da tua interação que a gente vai saber que você tá aí do outro lado, que você dá incentivo pra gente continuar trazendo pessoas interessantes aqui e histórias pra inspirar vocês. Isso aí, legal. Space eu indico. Aí, ó. E muito bom estar com você, né? Muito bom estar. O jargão aqui esse nosso é é o estar com Starcast. vocês. E Aham. voltando lá na pergunta da Isso, Maísa, né? por Da favor. livraria, se era Ela é cristã. cristã ou não? A gente abriu a livraria na Igreja Batista, então era uma livraria cristã nesse primeiro ano. Né? Então, nosso público era o cristão, Certo. tanto que muitas pessoas na cidade não sabiam que tinha a livraria na cidade. Uhum. E alguns que olhavam achavam que era só a livraria da igreja, que não ia ter muita opção lá. E com os pedidos das pessoas, aí a gente veio essa oportunidade de abrir um novo ponto e a gente ficou procurando ali para poder alcançar as pessoas ali no centro também com as opções cristã e também com outros títulos que a gente começou a agregar agora, começou a colocar agora com as dicas dos clientes, com as pessoas. Então, quem tiver dica Então, de gente, livro, olha aí, pode tem indicar pra gente lá. A que a gente segunda unidade lá no centro comercial, comercial. que tem mais opções além do cristão, Além tá? do- Isso aí do lá mundo já cristão. é uma livraria plural, né? Que tem Isso. de E tudo eu um creio pouco. que o objetivo de vocês agora também é crescerem no modelo de lá, né? Pra pegar mais Isso, uma fatia pra do mercado. pegar aí, né? tudo, do público cristão até os outros públicos também, que Aham. qualquer título, qualquer livro. Então. Agora eu vou começar Então a vai falar lá. disso aí, porque eu acho que é uma história que o pessoal precisa saber um pouco Então também. vamos lá. Né? Eu vou começar lá atrás, que eu fiquei interessado quando vocês disseram que foi um investimento de 90 mil para abrir a primeira unidade e que esse dinheiro surgiu numa época que vocês não tinham 5 mil. Né? Uhum. E quem tá do foi, outro lado lá, além de falou de sorte, oportunidade, né? Tá lá pensando, cara, nossa, se eu tivesse 90 mil, eu começava meu negócio hoje. Mas vocês começaram 100 e esse dinheiro veio, né? Aham. Então, a fé veio na frente, depois veio os recursos, né? Diz aí que a gente tem que dar os passos, é Deus que dá o caminho, né? Mas eu quero entender como foi que gerou esse dinheiro, da onde que veio esses 90 mil, pra galera entender um pouco como que funciona isso, Começar né? a empreender, como começar a Exatamente, empreender, né? De onde que sai, de repente, o cara tá com os mesmos 5 mil na conta lá hoje,
hoje, louco pra ser empreendedor, pra ter um negócio e não sabe começar. Então, o que você diria pra ele? Da onde que veio esse dinheiro, esse capital inicial? Um pouco foi fé, né? E um pouco também do que a gente já tinha conquistado. Então, eu tinha 2 terrenos na cidade, e aí resolvemos vender esses terrenos para poder começar esse investimento. Mas até então não tinha perspectiva de nada, assim, de como a gente faria, de onde surgia. Vamos pegar dinheiro emprestado no banco para começar. E eu falei, não, eu não gosto de pegar empréstimo nem fazer dívida. Então aí a gente veio essa ideia de vender, dispor desses terrenos. Já estava construindo esse patrimônio há muitos anos, já isso, também, já da empresa que eu trabalhava, isso, do emprego que eu então, quer dizer, não surgiu assim do nada. Não é do dia pra noite, né? Não foi do nada que surgiu o dinheiro. Então, tem os desafios e os sacrifícios, né? Como a Kátia falou anteriormente. Tem o sacrifício. Então, a gente sacrificou o que a gente já tinha comprado anteriormente para poder montar a livraria. Sim. Que legal. E você já tinha essa ideia de empreender desde quando você trabalhava na outra empresa? Sempre foi a sua ideia? Você sempre trabalhou também com esse objetivo, guardando dinheiro, comprando coisas para construir esse capital, porque você sabia que você ia precisar desse capital depois? Também. Eu sempre quis ter um negócio próprio, né, para poder ter uma certa tranquilidade, então eu trabalhava para isso. E aí, um tempo atrás, eu consegui montar uma outra loja na cidade, mas acabei tendo que dispor dela. Sim. Aí, quando eu conheci a Cristo, aí muda um pouco do nosso pensamento, questão financeira, né? A gente começa a ter uma educação financeira também, através da palavra. Então, a palavra não é só fé, tudo, é também uma educação. Ensinamento ali, né? Exatamente. Uma educação financeira pra gente. Então, aí veio a ideia de surgir, de criar essa nova empresa para poder também ter uma renda extra. Entendi. Porque até então eu tava na outra empresa. Então eu falava bem assim, não, a livraria é só pra Kátia trabalhar com o que ela gosta, ficar mais tranquila. Entendi. Né? Começou como um hobby, né? Investimento ali. Que você gosta. Isso. Vamos ver o negócio, começar a empreender. Exato. Não largou a segurança que você tava Não larguei a segurança também. de princípio. Eu tava nesse outro emprego e montei a livraria pra ela ficar. Você não precisa largar teu emprego pra empreender, mas também não tem que ficar parado. Saiu do teu emprego nas horas livres, vai trabalhar em alguma outra coisa, construir um outro negócio. Entender que vai ter que sair da zona de conforto, né? Porque tem muitas pessoas que acham que só vai trabalhar igual a CLT, né? Eu só quero trabalhar 8 horas por dia. Gente, o empreendedor trabalha, tá? Só pra constar. A gente trabalha igual. Nós que estamos começando, a gente tem o nosso horário de atendimento na livraria, mas uma das coisas que é o grande diferencial nosso hoje, atendimento. Porque abrir uma empresa, gente, de verdade não é difícil. Mas você manter uma empresa que é difícil. Então, hoje o nosso diferencial, quando nós fizemos o estudo, como que nós vamos fazer? A gente falou, o atendimento. Vamos focar no atendimento. Então, hoje a gente tem um atendimento personalizado para o cliente. A gente procura dar um atendimento ali exclusivo para o cliente. E por isso que a gente estuda muitos títulos, para pelo menos na hora a gente poder dar um feedback legal. Porque hoje o nosso maior concorrente é a internet. Nossa, era uma pergunta que eu ia fazer. Compra online. Entendeu? Depois de você terminar, eu quero fazer o nosso maior concorrente hoje, o maior concorrente de uma livraria hoje é a internet e a tecnologia. Porque hoje as pessoas também estão muito habituadas a celulares, tablets. Então, hoje tem o Kindle, né? Então, esse é o maior desafio. Então, o que a gente falou? Vamos investir no atendimento exclusivo para o cliente. E esse atendimento exige muito da gente, porque a gente precisa estudar o material. E o que acontece? Tem clientes nossos que, às vezes, vai chegar fora do horário. Vai mandar uma mensagem. Kátia, esqueci um presente, não sei o quê. Cara, a gente vai lá e atende. A gente abre a loja. Você não vai fazer aquela, não, passou das 6, não atendo mais. Você entendeu? Final de semana, a gente tira o sábado de folga, porque a gente abre a unidade da livraria lá na igreja todo domingo. Então, a gente trabalha de domingo a sexta. E a gente folga no sábado. Até tem pessoas que pensam que é por causa da religião. Não é. É só porque é realmente o dia mais flexível pra gente conseguir descansar. Só que é muito difícil a gente ficar um sábado sem atender. A gente vai lá e atende. Atendemos à tarde, à noite. E isso faz toda a diferença. Nós vamos lá. Eu acho que no dia que eu fui lá era um sábado. No dia que eu fui lá, porque eu tava procurando uma Bíblia. Então é possível. Então, provavelmente a gente já teria ido pra atender uma outra pessoa. Então, assim, a gente tem esse diferencial e isso fez toda a diferença. Tanto é que nós atuamos com a livraria exclusiva pro público cristão
até junho desse ano. A gente Uhum. abriu a segunda unidade dia 25 de junho de 2020. É recente, né? Recente, tem 2 meses Junho, e pouquinho. Então, até então, nós éramos uma igreja de... Não, nós éramos uma livraria Da de igreja. Uhum. No início de agosto, a gente recebeu um comunicado que a gente havia recebido uma honra de melhor livraria de Alta Floresta 2022 pela Nossa. Agile Nossa, Pesquisas. Aham. que legal. Então, hoje, nós somos considerados a melhor livraria de Alta Floresta do ano Sim. 2022. Sim. E até Que 2 legal. meses atrás, nós éramos uma igreja de livrarias. Livraria de Uma igreja. Uma livraria de Aham. igreja. Aham. Então, o que eu Caraca. quero dizer? O que fez toda a Em 2 diferença? meses com É o atendimento. atendimento. Porque na hora da pesquisa, claro que nós não vamos ignorar que hoje nós estamos numa igreja onde tem um público de empresários muito grande. Ajuda E essas ali também. pesquisas normalmente são Foi direcionadas para as empresas. Sim. Mas, gente, vamos combinar. Nós estamos numa cidade que não é tão pequena assim. É uma Aham. cidade, e nós temos concorrente dentro da E cidade. atendimento é tudo, né? Então, fez toda a diferença. Eu quero fazer uma pergunta, Nathan, sem fugir, mas ainda Uhum. nesse assunto. Porque é um investimento bom investir em livro por causa da internet, por conta da internet, dos Dos Kindles outros da vida? dispositivos, né? Fala pra mim aqui, uma dúvida minha, Maísa, você e Kátia. A leitura está em alta como Sim. antigamente? Sim, gente, com a pandemia vocês não têm noção do quanto que aumentou. Sério? Eu tava lendo uma pesquisa há um tempo atrás que aumentou, se eu não tô enganado, a quase 30%. As pessoas voltaram a ler durante a pandemia. Uau. Ah, aumentei 30, legal. Inclusive, a nossa livraria, nós abrimos num período improvável, porque foi durante a pandemia, 2020. Foi o ano da pandemia. Sim. Então, nós abrimos. A pandemia começou em março, nós abrimos em outubro. Se for pela lógica, ninguém teria aberto, Uhum. entendeu? Mas, durante a pandemia, as pessoas voltaram a ler. Que legal. E a gente tem que entender que o conhecimento tá em alto. O único problema é que nós estamos num mundo muito acelerado. Então, as pessoas, hoje, para pegar um livro, você precisa de concentração e tempo. Só que se você não parar e estudar, você vai ficar para trás. É Se verdade. você não desligar o seu celular e pôr ele bem Sabe por escondidinho quê? ali, né, Exatamente, você não vai porque conseguir se a concentrar, né? tecnologia, ela não te traz conhecimento. A Aham. tecnologia te traz distração. Informação demais. né? Demais. Entendeu? Dá como. Então você vai saber muita coisa que não vai te agregar a nada. Enquanto quando você concentra o seu foco no que é importante, você realmente vai se Que especializar legal. em alguma coisa e aí você vai fazer a diferença. Pega a Que visão, meus legal. queridos. Essa aqui foi de Toma graça. essa, hein? Anotou ou não? Já Aham. anota, volta o vídeo e Você anota. me lembrou sobre, né? Imagina 2 personagens, né? Eles estão os dois juntos dentro de um oceano. Os dois dentro do oceano. E aí o outro apresenta: olha só, seja bem-vindo. Esse aqui é o oceano do meu conhecimento, né? Os dois de pé dentro do oceano. Olha como ele é vasto e grande, né? Aí o outro olha do lado dele, levanta a perninha assim e vê: nossa, mas é raso, né? Então, assim, às vezes você conhece muito de muita coisa, mas é raso o teu conhecimento, né? É verdade. Você não conhece profundamente nada, né? Eu sou um leitor, assim, leio muito, gosto muito de livros. E, cara, livros mudaram a minha vida. Conseguiria aprender com os erros dos outros, com as experiências dos outros, né? Não esperar ter que acontecer com você pra você aprender, né? Você tem ali uma janela pro mundo, com uma profundidade totalmente diferente do que você lê numa coluna ou dentro do teu feed. Ou assistir no um filme que é do TikTok, livro, né? Todo É. mundo diz. O filme. Ah, tem um filme, eu vou assistir o filme, mas aí vai assistir. Ler o livro é muito mais profundo de. Tem profundidade de detalhes que não tem num Sim, filme, né? Muito melhor. Esses tempos eu tava lendo e me marcou muito uma frase que falava bem assim, ó. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. Nossa. E aí, tempos difíceis criam homens fortes. O que eu quero dizer com tudo isso, gente? Hoje a gente vive numa geração onde as pessoas querem tudo muito fácil. Uhum. E, consequentemente, a gente tá numa era onde a gente vive falando que é uma geração de mimimi e de pessoas fracas. Sim. Só que pra mudar essa realidade, a gente tem que construir essas pessoas fortes Uhum. novamente. Isso só vai acontecer quando a gente fazer com que elas se concentrem nas coisas certas. Sim, E isso só vai acontecer. com certeza. Com- E eu dou até E o livro? Leitura. Hoje, Um né? adendo pra Hoje o essa galera. livro não é tudo. Mas Sim. é uma ferramenta muito importante para que essas Exato. pessoas possam alcançar o que elas precisam. Hoje são outros desafios, né, Kátia, que as pessoas têm. Então, assim, é um desafio de atenção, é uma briga por tua atenção o tempo todo, através das redes sociais e da internet, né? Te entretendo, gerando conteúdo. As pessoas querem a tua atenção, gente. Ali o TikTok, Instagram, tudo isso é feito de uma maneira pra chamar a tua atenção e pra te reter ali, né? É verdade. Fica até a indicação aí, Dilema das Redes na Netflix. Quem quiser assistir, gente, não sei se você já assistiu.
desistiram de ler nas redes. Mas é fantástico pra você entender essa dinâmica Documentário, aí, né? Eu ouvi falar, mas eu não consegui mais. Nossa, é muito legal. Fala sobre como funciona esse algoritmo aí. E, cara, porque é muito difícil ainda, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado na hora da gente falar sobre essa geração mimimi, essas dificuldades, porque, na verdade, a gente nunca tá na pele da geração que vive o tempo dela, né? Com certeza. E ela que sabe o tamanho da dificuldade que é, e nunca se teve no mundo uma indústria tão grande competindo pela tua atenção. E isso faz mal pras pessoas, né? Então, assim, ler o livro pode ser uma ferramenta pra você, jovem, que tá aí nesse mundo, que tá competindo pela tua atenção, ver que só te traz coisas, assim, que não é pra... É só te dando mais do mesmo, né? Você fica preso dentro da tua bolha. Né? Busca um livro diferente, leia o que os outros... Diferente do que os outros leem, pra você também não ser igual a todo mundo. E usa isso, a leitura, como uma ferramenta pra você malhar, digamos assim, a tua concentração. A tua concentração, a tua atenção, né? Você desligar as distrações ali e ter pelo menos um minuto onde você vai treinar a tua concentração, tua habilidade ali de focar numa coisa só. Isso porque aí. o problema hoje da geração é foco. Né? É verdade. Primeiro problema, você abandona e vai pra outra coisa. E isso é verdade. Eu até falei pro Luiz esses dias, né, que eu não tava conseguindo ler. E a desculpa que eu tava usando, né, porque a gente sempre tem uma desculpa. Ai, porque eu agora sou mãe, tô com uma pequenininha, tem que administrar a loja junto com o Luiz, tem que cuidar de casa. Porque a mulher é isso, né, gente? A gente trabalha fora, mas a gente cuida de casa, a gente cuida de filho e a gente vai administrando as coisas. Mas assim, o que eu falei pro Luiz? Eu falei, amor, eu vou tentar, porque eu sei que é difícil, porque sair do celular é uma desintoxicação, gente. Não é simples, a gente fala assim, não, eu vivo sem celular. Mentira. Pra quem hoje usa o celular, é muito difícil a gente se desligar do aparelho celular. Então eu falei pro Luiz, eu falei assim, amor, eu vou tentar, a partir das 6 horas da tarde, me desconectar do celular, porque eu quero voltar a ler na proporção que eu lia. Sim. E eu já tenho colhido os resultados. Eu tava verificando esses dias. Eu até no meio do ano, eu tinha conseguido ler, eu acho que eu tinha 4 livros que eu falei pra você, né, amor? Gente, de janeiro, eu consegui ler e completar 4 livros, que pra mim é muito pouco. Sim. E aí eu falei assim, tá errado isso. Quando eu vi assim, eu falei assim, tá errado. Aí de julho pra cá, eu já li 12 livros. 12 Nossa, livros. qual que é a média que você lê de livro anualmente, assim, dizendo? Não tem. É muito relativo. É relativo, porque tem períodos que eu consigo ler mais, tem períodos que eu... Que legal. E tudo depende do E tema você gosta também. do livro né? físico também? Eu só leio livro Só físico. livro. Nunca li um audiolivro, por exemplo. Não gosto. Uhum. Já ouvi. Já li PDF, quando foi ainda mais na faculdade, porque os livros da faculdade, né? Sim. Mas livros, eu gosto do livro físico. Pra mim, não existe coisa igual. As pessoas podem tentar me convencer Não adianta. de que outra coisa é melhor, mas eu gosto de pegar. Eu sou da geração que gosta de cheirar o livro. Eu gosto do cheiro de folha Eu também, gosto gente. de anotar. Eu tenho coleção de marca texto, marca página, de tudo quanto é tipo que vocês imaginarem. Eu sou dessa geração, eu sou dessa tribo. Não É pergunta só um quantos livro, livros eu li. É um estilo de vida. E você? Eu sou dessa... Tanto que quando a gente foi abrir a livraria, né, algumas pessoas falaram justamente isso. Falou, não, ninguém mais faz leitura. Era uma dúvida minha. Ninguém usa mais livro. Hoje tem celular, tem computador. Então, era um investimento inviável, né? E por estar no início da pandemia, alguns falavam bem assim, não, você é louco, vai gastar dinheiro agora. Tá no período, todo mundo tá guardando, ninguém tá vendendo nada, nenhum bem, tá guardando dinheiro. E eu resolvi investir ali porque era uma direção de Deus e acabou dando certo. Quanta opinião contrária, né? Você vê que é recorrente isso também, Exatamente. Né? Que a opinião é a mercadoria mais barata da Terra. Vocês já pararam pra pensar nisso? Exatamente. Todo mundo tem pra dar. E geralmente é contrária, né? E geralmente é negativa. E não é maldade também das pessoas. Não, As pessoas é do ser querem te humano. proteger elas, né? Mas assim, ouse fazer diferente, né? Seja ousado. Arriscar. Deus gosta de quem tem ousadia. É verdade. E falando em ousadia, vocês têm duas, como é que fala, unidades aqui. Vocês pretendem ter mais unidade? Como que é aí? Esse Porque em pouco tempo... Esse é o projeto da livraria, né? Eu brinquei agorinha de que a livraria tava abrindo uma unidade por ano e se Deus permitir, a gente vai conseguir isso. Uma por ano. Uma por ano. E alcançar aquelas cidades que às vezes não tem livraria, não tem acesso, né? Por mais que a internet tá fácil, tá acessível para todo mundo, os preços não tem como competir com eles. Não tem. Mas a gente vai levar o
livro físico para cada cidade que não tem, E as pessoas principalmente no gostam nortão do disso. estado. Experiência, né? Né? Uhum. As pessoas gostam disso, de pegar ainda. As Uhum. pessoas, a maioria que descobre que tem aqui, já estão deixando de pedir de Sim. fora e comprando comprar com a gente. Uhum. Até por causa do atendimento, que é algo que eu tinha falado. Muitas Uhum. pessoas chegam e falam assim, cara, como que é legal você entrar e ter alguém com quem conversar? Olha É. só. E tanto que vai ao contrário do que alguns falou lá no início, né? Que ninguém mais lia livro. Sim. E hoje a gente tem clientes aqui na cidade que tá conhecendo a livraria de falar assim, que bom que abriu uma livraria na cidade, porque precisava. Então, cara, Nossa. existe público pra tudo, né? Exatamente. Você tá aí com alguma ideia também pra lançar, cara, faz. Tem alguém precisando, pode ter certeza, entendeu? Se você sentiu no seu coração que deve fazer, faça, porque alguém vai precisar de você, né? Isso aí. E assim, uma questão que eu sempre me deparo muito lá na livraria e que eu acho interessante abordar, são muitas pessoas que às vezes entram lá e falam assim, eu gostaria de ter o hábito de leitura ou voltar a ler. Aham. Porque é uma grande dificuldade. Então, a grande dica que eu vou dar pra você, que às vezes tem essa dificuldade, né, de ler ou quer voltar a ler, comece com aquilo que você gosta. O Luiz mesmo acabou de falar, né, que ele tem dificuldade de ler livros. Uhum. Mas o Luiz, ele é fascinado pela Bíblia. Aham. O Luiz lê muito a Bíblia. Sim. Então, assim, o que você gosta? Aham. Você entendeu? Você gosta de finanças? Vai ler sobre finanças. Você gosta de histórias? Vai ler livros de ficção. Mas, assim, livros que você acha que vai trazer, né, algum benefício pra você, uma lição. Normalmente, um livro de ficção trazem lições. Sim. Nenhum livro vai passar despercebido, sem algo pra te ensinar, sem algo Uhum. pra fazer com que você aprenda alguma coisa. Exatamente. Então, assim, comece com aquilo que você gosta. Você tá estudando, procura mais livros relativos à profissão que você quer desempenhar. Então, existe uma área enorme aí de conhecimento, o mundo inteiro pra você descobrir. Basta você dar o primeiro passo, começar. Legal. E começa com livros pequenos, gente. Uhum. Entendeu? Não precisa você pegar um livrão, assim, pra começar. Comece com um fininho, não tem Isso aí. problema, não. É isso aí. mesmo. E vocês também fazem, por exemplo, se a pessoa chegar lá com uma ideia de livro e não ter, vocês fazem pedido? Fazemos pedido Olha aí, também. pessoal. Então não Legal. tem desculpa, tá? Não tem meu livro lá. Vai lá que eles vão fazer Show. o pedido. E eu vejo né? um diferencial também, né? Até legal pra gente falar, deve ter empresários ouvindo a gente também, né? Sobre como vocês focaram na experiência e no processo de venda de vocês. Né? Então, assim, o Luiz até falou que é um desafio vender, né? Então, lá no local, você tem essa experiência. A pessoa vem, ela toca o livro, ela troca uma ideia sobre o que tem nesse livro, entendeu? E muitas vezes a pessoa tá disposta a pagar mais pra ter essa experiência e comprar aqui, saber que ela vai gostar daquilo, né? O próprio relacionamento com vocês do que comprar na internet, que é frio, é distante, né? É. Então a gente tá num mundo digital, desconectado, digamos assim, descentralizado, mas ainda as pessoas gostam desse contato, né? Uhum. Físico, né? E Verdade. você não vende livro, Luiz. Você vende histórias, você Aham. vende transformação, você vende conhecimento, né? Então eu vejo muita gente vendendo produto e nunca é sobre o produto, é sobre a transformação que esse produto causa, né? É verdade. E assim, e vocês têm isso muito claro, de um propósito com esses livros, de abrir outras unidades em outras cidades para levar oportunidade, né? Então não é sobre vender livro, não é sobre ser empresário e ter uma empresa, é sobre o impacto que você quer causar, né? Qual é a ideia? Qual foi o impacto que vocês esperam causar com a livraria, assim? Por que que eu sinto que ela é mais do que livro? Veio a ideia de livro, mas veio porque é uma função, digamos, social que vem, né? Qual é essa função, Luiz, que vocês veem na livraria? Eu falo que a livraria é um propósito de Deus, né? Então, é justamente isso, levar a palavra de Deus em todos os lugares, que é Uhum. o que a palavra de Deus pede pra gente. Levar a palavra de Deus e também a leitura. Uhum. Que O legal. conhecimento, né? Tem um provérbios que a gente até usa na livraria, que fala, feliz o homem que adquire conhecimento, né? Que obtém sabedoria. Então, Uhum. é isso que a gente tá tentando levar para as pessoas, conhecimento e sabedoria. Maravilha, Uau, perfeito. Que isso, hein? E assim, uma coisa que eu acho interessante, a verdade, é que assim, nem eu nem o Luiz nunca fomos vendedores. Aham. Né? A gente trabalha ali, a gente entrega, como você diz, um produto. Mas Sim. nem eu e ele, nós nunca fomos, nunca fizemos nenhum curso. Aham. Nós simplesmente fazemos aquilo como se fosse pra gente, sabe? A gente Sim. trata o outro como a gente gostaria de ser Uhum. tratado. Que legal. Tanto é que às vezes entra. A gente tava com uma colaboradora e ela ficou impressionada que a gente passou uma tarde junto, ela precisava de um auxílio lá, passei uma tarde com ela e aí eu atendi alguns clientes. E aí ela falando assim, Kátia, mas eu aprendi muito com você hoje. Eu falei assim, mas aprendeu o quê? Ela falou assim, eu aprendi porque quando eu olhei você atendendo, você não vende o produto. É ótimo. Você se importa com as pessoas. É. Isso. Você entende? Você, às vezes,
a pessoa veio atrás dessa xícara que às vezes é mais cara que essa. Mas você viu que não é disso que ela precisa disso. É isso. Você oferece o que ela precisa. Não Esse é o o diferencial. Sabia que Entendeu? você é uma excelente vendedora? Que assim, os super vendedores, os vendedores mesmo, fazem isso que vocês estão fazendo. Aham. Todos os outros vendem produtos, entendeu? Porque o cara tá desesperado pra bater meta, pra vender aquilo ali, ele Uhum. empurra o mais caro. Aham. E ele ainda não entendeu que a venda é relacionamento, que é fazer isso que você tá falando, entender as Uau. pessoas. O que a pessoa precisa. E tanto que Deus trabalha nos detalhes, porque minha vida toda eu trabalhei com gente, né? Na área de RH, então, com funcionário. Então, eu tenho uma facilidade de fazer leitura corporal da pessoa. Às vezes, saber se a pessoa tá mentindo ou não tá mentindo. Não tá Aham. gostando muito Porque ali. eu fiz muitas entrevistas de emprego, né? E isso eu tô usando hoje nas vendas. Porque como eu nunca fui vendedor, não me via sendo vendedor, então hoje eu uso isso. Às vezes a Uhum. pessoa entra lá só pra conhecer ou quer conversar um pouquinho e através Aham. da conversa eu vejo o que ela precisa, já mostro um livro pra Que ela. Legal. Naquela área, ela acaba Uhum. levando. A maior técnica de venda é empatia, né? É, É aham. conversar com o outro Isso lado. aí. Eu sou vendedor, eu já há muitos anos já, mas assim, vocês são excelentes vendedores. E o adendo que eu trago pra todo mundo que é ouvindo, inclusive pra vocês, é que todos nós somos vendedores. É Todo verdade. mundo vende o tempo todo, né? Aham. Então, se você não dá uma olhada ali pra tua capacidade de comunicação, de saber promover o que você tem de bom, né? E falar, cara, você não vai conseguir ir muito longe, né? Tem que se expressar de alguma maneira, né? Não adianta só fazer, tem que mostrar que faz, né? É verdade. E assim, eu falo que o maior coisa que a gente não vende, Uhum. sabe? Que é a luz, que é Cristo. Porque o Luiz falou assim, é um propósito. Ele sempre fala pra mim assim, a livraria é o nosso ministério. Uhum. É onde a gente tem a oportunidade de levar Cristo pras outras pessoas. Show. Que legal. Ali na livraria, muitas pessoas que eu nunca vi na vida, muitas eu nunca mais vou ver, mas já entraram ali, já abriram o coração. E às vezes eu não falei nada, eu só ouvi. Teve Maravilha. outras que eu dei uma palavra de conforto, teve outras que eu orei. Aham. Então é uma direção que Deus nos dá. Então a Que gente legal. tá ali, tá num desafio todos os dias, tá saindo da nossa zona de conforto. Hoje essa outra unidade, a gente fala que a gente saiu das 4 paredes. Tem sido um desafio enorme pra gente. Uhum. Só que vale a pena. Às vezes as pessoas têm muito medo, sabe, de sair da zona de conforto. Mas se a gente não sair da caixa, que impacto a gente vai causar? Como você disse, qual que é o impacto que você quer causar? É isso. Entendeu? Uhum. A gente nunca vai causar um impacto se a gente não Sim. sair da nossa zona de conforto. Exatamente. Fazer isso só aí. o que a gente quer fazer é muito cômodo, Uhum. é muito fácil, Uhum. mas não vai gerar resultado. E esse querer, ele é moldável também, né? Você começa se desafiando, depois de um tempo ali, aquilo vira parte de você, né? Você abraça o processo. Exatamente. Isso aí. Então, é isso. Bom, pra gente ir encerrando nossa conversa, que a gente poderia ficar aqui um dia todo conversando. Eu que ficava. é muito bom conversar. Vamos ter que trazer de ouvir, novo. com certeza, né? Vai Uhum. trazer de novo. A gente sempre gosta de fazer um bate-bola com os nossos convidados, então nós vamos fazer com vocês, nós vamos falar uma palavra, vocês vão falar o que vem, a primeira coisa que vem na cabeça de vocês. Vamos fazer uma sequência. Sempre o Luiz primeiro, depois a Kátia. Tá. Uhum. Tá? Se preparem aí. Eu queria dar um encerramento, assim, sobre tudo que eles falaram pra gente ir pra essa última fase aí. Que, poxa, vocês estão levando sabedoria pra mais lugares. Com certeza, seguindo esse propósito, vocês vão conseguir ganhar o dinheiro. Ele não é o fim, né? É. Ele vai vir como consequência de Uhum. vocês estarem fazendo isso. Mas é isso, com a sabedoria que vocês estão levando. E, né, se as outras pessoas pegarem um pouco dessa força de vontade, dessa coragem de fazer o novo, de sair fora da caixa, como a Kátia falou hoje várias vezes, de sair da zona de conforto, né? E se desafiar pra fazer as coisas como veio a lição do Luiz. Sim, foram grandes lições aqui hoje, gente. Então, Verdade. siga aí e usa os conhecimentos. Com isso tudo, com os conhecimentos dos livros, cara, aí você vai encontrar a tua sorte, É né? isso aí, A tua compartilha. sorte. É aquela frase, né? Um dia vão dizer que foi sorte, É. né? Ainda vão dizer, né? Que Ai. foi. Mas não vê todo o processo, né? não Com a vê. livraria foi engraçado que, por exemplo, eu diminuí bastante custo Uhum. pra montar a livraria, eu mesmo montando as coisas lá. Então, tudo lá dentro foi eu que fiz, tanto Uhum. na primeira unidade como na segunda centro comercial. Eu mesmo pintei, eu mesmo coloquei as Uhum. prateleiras, Que eu mesmo fiz legal. as instalações. Eu, outro dia, descobri que eu consigo instalar câmera de segurança. eu não Olha sabia. aí, ele não sabia, ele não sabia. gente. Papel de parede. Papel de tudo. parede. Olha aí, só. olha aí. Tá Tudo certo. foi eu que montei dentro da livraria. Olha aí, Poucas não coisas. sabia que conseguia, né? Não sabendo que era Até impossível, tentar. foi lá e fez, né? Exatamente. Muito bom. Então vamos lá? Perfeito. Vamos. Vou falar uma palavra, Natan fala outra e vocês Beleza. falem o que vem à cabeça de vocês à mente, beleza? Deus. Minuto.
Ah, gente, para! Deixa eu falar uma coisa. O Luiz, ele é conhecido porque ele sempre compartilha 1 minuto com Deus no WhatsApp. Se você tiver ele sempre compartilha a palavra de Deus. Então, desculpa, certeza. até eu me desconcentrei. Então Deus é 1 minuto que ele compartilha sempre. Tá show. Vai lá, Kátia. Deus. Pai. Pai. Família. Cuidado. Vamos para a mesma palavra pros dois. Você fala. Prioridade. Prioridade. Tá. Amigos. Ajuda. Ajuda. Apoio. Empresa. Propósito. Ministério. Sonho. Ganhar vidas. Cumprir o propósito. Realização. A brisa. Família. Inspiração. Jesus Cristo. Jesus. Um exemplo de pessoa. Jesus. Jesus. Uma música do momento que tá fazendo parte da vida de vocês. Nomes eu não vou lembrar, mas é gospel. Música Música gospel. Eu tenho ouvido muito uma da Gabriela Rocha, I Believe. Não é? Como que é? Não sei não, gente. É a nova. creio. Eu creio, é. Ah, Eu legal. creio. Legal. Uma palavra. Fé. Gratidão. Uma frase. A brisa estará onde Deus quiser. Uau. Que ótimo. Ele é marqueteiro. Ah, gente. Tamo junto. Tamo junto, né? A frase. E um conselho de vida? Não desistir nem desanimar por causa de uma queda, né? Às vezes um tropeço é um impulsionamento para você crescer. Você. É isso aí. Existem vazios, né, na vida da gente. E só Jesus pode preencher. E quando a gente tá cheio, ixi, a gente transborda. Uau, que isso, Que hein? ótimo. E antes de nós nos despedirmos, eu queria que vocês olhassem para essa câmera e fizessem um pouquinho do merchan da Brisa. Convide aí o pessoal para conhecer as unidades de vocês. Fale um pouco dos seus produtos. Sejam Endereço, vendedores agora. A brisa está localizada na Igreja Batista Nacional, no setor J, né? A unidade 1. E agora também lá no centro comercial. Então, vem pra brisa. Vem conhecer lá o que a gente tem de melhor em atendimento e de leitura também da palavra de Deus e outras leituras. Lembrando que a Brisa, é uma empresa que tá crescendo. A Brisa é uma empresa que tá crescendo, então a gente conta com vocês. O cliente é a nossa prioridade, então vá lá nos fazer uma visita, indique títulos para nós e vamos juntos crescer, expandir, não apenas a livraria, mas o reino, né? Porque esse é o nosso objetivo, alcançar pessoas para Cristo. A brisa só cresceu por causa de Deus e de vocês. Que bem. isso! Nossa, gente, então nós queremos muito agradecer essa conversa maravilhosa aqui, que pelo menos eu sei que eu saí impactada aqui com muitas lições de vida, muitos ensinamentos, né, Natan? Sim, com certeza. Né? A gente aprendendo aí com um pouco da história de vocês. Foi inspirador, foi muito legal. Curioso ainda pra ouvir mais. Com Espero que a gente certeza. possa conversar outras vezes aí. Tem mais histórias. Mas com certeza tem. E torcendo pelo sucesso da Brisa, né? Sempre. E vamos lá fazer uma visita também, né? Porque a gente sabe que é sucesso e vai vir aí uma nova unidade logo aí. E a gente tem essa fé junto com vocês. E mais uma vez nós queremos agradecer por essa presença aqui, por esse bate-papo gostoso da Starcast. Tá? Obrigado. A Muito gente obrigado, que agradece gente. pela oportunidade, pelo convite, né? E estamos dispostos e abertos para outras Muito obrigado. podcasts. Obrigado, Kátia. Gente, foi uma experiência muito legal. Nosso primeiro podcast, né, Uau, amor? Nunca que participamos, legal. né? Agora acho que eu posso parar de tremer. acho Pode, que já pode. tá tranquilo. E assim, o que eu posso dizer é que foi muito bom estar com vocês. Muito obrigado, Muito bom, Kátia. muito Foi bom, muito bom gente. estar com você também. Pessoal, é isso aí, ó. Dê indicações aí pra gente de outras pessoas que nós Exato. podemos trazer aqui pra conversar. E é muito bom estar com vocês e do outro lado também, né? Não deixa de deixar seu comentário, de deixar seu like aí, compartilhar, para que a gente possa estar com outras pessoas Estar também, com né, outras Maísa? pessoas, né? Aham. Então foi um prazer estar com meu colega Natan mais uma vez nesse outro Obrigado, episódio Maísa, aqui. igualmente. E fiquem ligados que semana que vem tem mais um episódio de Starcast. Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau.